Seja bem-vindo. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo e inscreva-se em nosso canal. Naquele momento, tu não estava pensando em ser político ou já estava pensando em ir para política? Eu nunca tive vontade, Igor, de ser político. Nem hoje, para ser bem franco, eu tenho vontade de ser político. Minha vocação é de amor de serviço. A questão é, onde no serviço público, nesse momento, eu posso fazer o meu melhor para as pessoas? Onde eu posso servir com excelência as pessoas? Por muito tempo foi no Ministério Público e a gente alcançou resultados inéditos. Só que chegou um momento em que eles não só destruíram o resultado do nosso trabalho, não só destruíram as condenações, mas eles passaram a tirar das nossas mãos os instrumentos de trabalho que a gente tinha para trabalhar. Acabou com a prisão em segunda instância, em decisão do Supremo em 2019. E hoje, se a pessoa é condenada em primeira instância, ela não vai para a cadeia. Oferece uma série de recursos. Em segunda instância, não vai para a cadeia. Vai para a terceira, mais muitos anos. É condenada de novo, confirmada a condenação e não vai para a cadeia. Mais muitos anos é confirmada a condenação numa quarta instância e a pessoa também não vai para a cadeia porque demorou tanto que acontece a prescrição, que é o cancelamento do crime porque demorou muito tempo o processo na justiça. E mais, o Congresso Nacional derrubou um outro instrumento. Assim, eu acho assim, você tem que entender o seguinte, a gente fez a nossa parte. Eu era juiz, ele era promotor, a gente aplicou a lei, muita gente poderosa pela primeira vez nesse país foi presa. O pessoal inventa lá, foi perseguição do PT. Não foi perseguição do PT. Teve gente de vários partidos, PP, teve do próprio Eduardo Cunha, do PMDB, teve também gente do PT, mas porque era o governo federal, a administração pública federal, daqueles governos que estava contaminada. Quando foi investigar governos estaduais, como por exemplo lá no Rio de Janeiro, também teve resultados, como o Sérgio Cabral. Agora, a gente fez a nossa parte, só que a gente esperava que o sistema político, diante daqueles escândalos de corrupção, ele iria fazer a parte dele. Ou seja, aprovar leis mais rigorosas, aumentar mecanismos de transparência, para que não houvesse mais escândalos de corrupção. O que a gente viu, no entanto, foi principalmente o sistema político, e aqui faço de novo a ressalva, tem gente boa na política, mas tem um sistema que é cruel. O sistema político reagiu para impedir não novos escândalos de corrupção, mas principalmente novas investigações. E aí o caminho da política acaba se tornando inevitável. Eu tive em 2018, no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, ou foi 2018 ou 2017, não importa. Conheci o Antônio Di Pietro, que era o procurador das Mãos Limpas, aquela operação italiana que teve um impacto enorme. Famosíssimo. Né? E ele falou para mim naquela época Muita gente poderosa foi pro espaço também nessa daí, né? Exatamente. Foi um espelho quase da Operação Lava Jato, né? Com as suas diferenças, inclusive ele depois foi para a política. E naquela época a Lava Jato era muito festejada. Mas ele chegou para mim, nesse momento, a gente era aplaudido em todo lugar que ia, e efusivamente. Ele fez o seguinte alerta para mim: Moro, não se engane, os seus inimigos vão todos se unir para destruí-lo. E foi isso que a gente viu. Então você ir para a política agora é uma maneira de você dizer, olha, a gente não desiste. Vamos lutar, vamos mexer. É difícil? O pessoal diz, você é ingênuo, achando que vai chegar no Congresso e vai conseguir fazer alguma coisa. Olha, se a bandeira é difícil, não significa que você não vai lutar por ela. Você tem que tentar criar as condições políticas para isso. E isso tem que ser feito independentemente do que aconteça até nessas eleições presidenciais. Bom, Igor, deixa eu só complementar com o que aconteceu no Congresso Nacional com outro importante instrumento de combate à corrupção nosso, que era a Lei de Improbidade Administrativa. Então, a pessoa que é dentista, ela usa lá instrumentos para obturar dentes, a pessoa que é médica usa lá um estetoscópio para ouvir o coração, medir a pressão. Cada um tem seus instrumentos de trabalho. Nós, como promotores, juízes, a gente tem nossos instrumentos de trabalho que estão na lei. Uma das leis centrais para a gente atuar contra a corrupção era a Lei de Improbidade Administrativa, que servia para a gente recuperar o dinheiro desviado e multar com pesadas multas quem praticasse corrupção. Aí o Congresso estava sendo... O que exatamente prevê ali, em linhas gerais, a lei da improbidade administrativa? A lei da improbidade, ela previa uma série de comportamentos como improbidade administrativa, como enriquecimento ilícito do agente público, quando o cara aparece com Ferrari, o cara era prefeito, entrou com uma mão na frente e outra atrás, e de repente ele está andando de Ferrari, viajando para o exterior todo final de semana. Isso era uma improbidade administrativa. E quando a pessoa praticava uma improbidade administrativa, como enriquecer ilicitamente, sem fonte comprovada, você consegue recuperar o dinheiro que a pessoa desviou e consegue multar ela com multas pesadas.
Então, as pessoas que praticaram corrupção na Lava Jato, elas praticaram não só o crime de corrupção, mas praticaram também, simultaneamente, atos de improbidade administrativa, porque a corrupção é um ato de improbidade administrativa. E a gente tinha essa lei que nos permitia punir, recuperar o dinheiro, e por conta disso a gente acionou, entrou com ações contra partidos políticos e políticos para recuperar e multar os políticos da Lava Jato em mais de 40 bilhões de reais, inclusive os partidos. Aí o que eles fizeram no ano passado? Eles destruíram a lei de improbidade. Ela podia ser aperfeiçoada, tinha coisas lá para serem melhoradas, mas eles jogaram fora, junto com a água suja do banho, o bebê que estava sendo lavado. Hoje, se alguém te pedir propina, isso não é mais improbidade administrativa. Se você não pagar e essa pessoa te chantagear um auditor que vem aqui lançar tributos no Flow, o que seja, te chantagear ou te torturar, pior ainda, isso não é mais improbidade. Mas, se você descobrir que essa pessoa tem 100 milhões de dólares no exterior, enriquecimento ilícito, isso não é mais improbidade administrativa também. Pior, se uma pessoa, uma mulher, for para a mesa do parto, nos momentos mais mágicos da vida dela, e for estuprada por um médico público, isso não é mais improbidade administrativa. E mais, eles mudaram outra lei em 2019 para que a gravação do criminoso, cometendo crime, não possa mais ser usada contra o criminoso, agora só a favor do criminoso. Que país é esse? Isso porque grande parte dos escândalos de corrupção vieram à tona com a gravação do político recebendo propina. Foi uma regra enxertada, contrariamente à vontade do Sérgio Moro, no pacote anticrime que ele enviou para o Congresso. Não tinha essa regra, eles enxertaram e aprovaram agora para dizer que gravação do criminoso cometendo crime não pode mais ser usada contra ele. Então a gente viu todo o aparato... devidamente autorizada, não pode? Autorizada pode sim, mas se você gravar sem autorização, como foi lá no caso do estupro da paciente na mesa do parto, o argumento é que, a partir daquele jabuti inserido na lei, daquela regra inserida na lei, você não pode mais usar contra o criminoso. Então, o que você vê acontecendo ao longo dos últimos meses e anos, e tem que ser essa cara mesmo, Igor, é a cara de absurdo, tem que estranhar isso. Que país é esse? É a inversão daquilo que a gente acredita. Explicar um pouquinho melhor isso aí, que é o seguinte. Então, por exemplo, o que a lei diz? O que o pessoal fazia muito antigamente? Você estava sendo vítima de uma extorsão. Podia ser por um particular, eu conheço um escândalo teu, se você não me pagar aí 100 mil, eu vou procurar os jornais. Ou podia ser, sei lá, um auditor. Exemplo, né? Um auditor fiscal, olha, se o seu estabelecimento não pagar para mim essa propina, eu vou multar. E aqui eu estou dando só um exemplo, pessoal. Não vai ficar bravo os auditores fiscais, ainda mais comigo. São na O que a pessoa normalmente fazia? Todos os... com todas as profissões. Sim, o que a pessoa fazia para se proteger? Às vezes ela gravava a conversa para ela ter uma prova antes de procurar a polícia. Tá? Então isso era normal. Ou, claro, tinha pessoa que cedia extorsão, mas tinha gente que preferia gravar para ter uma prova para daí procurar a polícia. Como mexeram na lei, agora você só pode fazer essa gravação se antes você procurar a polícia e aí um juiz dá autorização. Mas vamos supor que você faz todo esse caminho, não consegue autorização ou consegue autorização e não consegue gravar. Aí você fica com cara de idiota. Então, mexeram na lei e foi mal. Agora, a pior aqui, acho que o Deltan concorda comigo, o pior, né, Igor, vamos ser bastante honestos aqui, é ver a possibilidade da gente ter de volta na presidência da República alguém que foi condenado na Lava Jato, que é o ex-presidente Lula. Que as anulações da condenação dele, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, foram erradas. A gente viu todo aquele esforço que nós tivemos na Lava Jato, e não só foi contra ele, foi também contra outras várias pessoas, mas ele ali era o presidente à época dos fatos, e você tinha corrupção, não isolada no tempo e espaço, mas uma corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão, e de repente você tem essa anulação das condenações, que ninguém entende por quê, ninguém diz que ele foi inocentado, e essa é a verdade, ele não foi inocentado. Ele está mentindo. Né? Bem, eu interroguei ele, né? Você entrevistou, mas quando ele fala que ele foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente. O que houve, sim, ele foi beneficiado por aquela história do tapetão. Foi condenado no mérito, se entenderam que tinha as provas, eu proferi uma sentença, uma juíza em Curitiba proferiu a sentença em outro processo, no sítio de Atibaia. As duas sentenças foram confirmadas do tribunal, lá em Porto Alegre, por 3 juízes, né? 3 juízes profissionais, que ninguém nunca questionou qualquer questão relacionada
e imparcialidade. Foi confirmada a minha sentença no STJ, lá em Brasília, por outros 5 magistrados. E 3 anos depois de ter ficado 580 dias preso, vem uma reviravolta na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, numa decisão ali relatada pelo Gilmar Mendes, inventando ali, com todo respeito, que teria havido uma perseguição que não houve. E ele foi beneficiado. Hoje, ele é um símbolo da impunidade concorrendo à presidência da República. Então, como é que você consegue explicar isso para as pessoas? As pessoas que trabalham, as pessoas que dão o seu suor, as pessoas que ganham a vida honestamente. Como é que você vai explicar que hoje você pode ter alguém como o Lula concorrendo à presidência da República? Então o pessoal me questiona até, mas por que agora você está assumindo uma posição no segundo turno? Olha, eu sou contra o Lula, eu não concordo com isso. Eu acho que um país, uma democracia, uma grande economia se faz com base em integridade, honestidade. E eu preciso chegar para minha casa e falar para o meu filho que tem que ser honesto, que o crime não compensa. Como é que você consegue fazer isso num cenário desse? Então teve sim esse desmonte, que a gente tem que lutar no Congresso, lutar nos tribunais para que cumpram o seu papel. Agora, a gente também não pode deixar, essa é a minha opinião, e tem que fazer pelos meios democráticos, evidentemente, não pode deixar o Lula ser eleito presidente novamente. Mas as provas que foram conseguidas para pôr esse processo, para fazer esse processo funcionar, que foi confirmado por um monte de gente, são públicas? Sim. Por exemplo, o sítio de Atibaia, até hoje, você não consegue uma explicação do Lula, até hoje ele não explicou. Por que a Odebrecht, a OS, aquelas grandes empreiteiras que ganharam um monte de contrato superfaturado durante lá o governo do Lula na Petrobras, por que elas fizeram reformas milionárias no sítio que o Lula utilizava como se fosse dono? Por que o Lula nomeou os 3 diretores da Petrobras que estão no núcleo do escândalo de corrupção? Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, todos eles com dezenas de milhões de dólares ou euros em contas lá no exterior. E manteve esses diretores por mais de 10 anos, 8 anos do mandato dele, na Petrobras, naquele esquema de corrupção no qual não era só enriquecimento dos diretores da Petrobras, era suborno para eles e era suborno para partidos políticos e aliados do Lula. Ou seja, o Lula fez, não tem explicação. Você diria que o Lula fez isso porque ele é bonzinho com quem tá perto dele, é isso? Porque assim, o Lula em si, ele tem... Existe ali um batom na cueca, como diria Boechat, nas contas dele? Assim, ele também recebeu dinheiro? Igor, essa pergunta reflete um equívoco que as pessoas cometem, às vezes, de achar que propina, suborno, você só paga com dinheiro em espécie, com dinheiro vivo. Não, você paga com favores, com imóveis, com reformas. E quando você olha para o caso Lula, primeiro no triplex, reformas de mais de R$1 milhão, R$2,2 milhões entre reformas, obras, acréscimo, melhoria do imóvel. Depois você teve o sítio, R$1 milhão. E depois teve uma terceira acusação, que talvez fosse a mais escancarada de todas, que não deu tempo de ser julgada, porque o Supremo anulou antes, que era dinheiro saindo da Odebrecht, indo para o Instituto Lula, e dali indo para comprar o apartamento do lado de onde ele morava, em São Bernardo do Campo. O que aconteceu com esse processo? Esse processo ele foi derrubado antes de ser julgado por conta da decisão do Supremo. Quando não veio a tem decisão jeito do Supremo, de ser retomado? Esses processos não têm jeito de ser retomados, porque quando a decisão do Supremo anula tudo, inclusive as buscas e apreensões, impede que você use os documentos que você apreendeu e não tem como reconstituir aqueles documentos. Você não vai devolver para o réu e conseguir lá apreender de novo. Então, acabam esses processos. E esse terceiro processo envolvia o dinheiro que saía da Odebrecht e ia parar no apartamento do lado de onde ele vivia, em São Bernardo do Campo. Ele quebrou a parede e passou a ocupar o apartamento. E nesses imóveis ali estavam envolvidos coisa de 12,4 milhões. Se você somar esses benefícios pessoais e atualizar, o valor dá de R$30 milhões. R$30 milhões de benefícios pessoais. Fora o fato de que ele foi condenado por corrupção no esquema maior da Petrobras. De novo, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo como o nosso sistema de justiça garantiu a impunidade dos grandes escândalos de corrupção ao longo da história. Mas as provas são lá. O Eduardo Cunha também. O Eduardo Cunha recebeu, no processo dele, tem $1,5 milhão que ele recebeu numa conta da Suíça
e que veio de um contrato da Petrobras. Esse tá Ele preso, cumpriu, não tá? ficou 4 anos preso e depois houve uma anulação da mesma maneira que o do Lula. Então eu até digo assim, ó, Não rola nenhuma tornozeleira, nada. o Lula é tão inocente como o Eduardo Cunha. Agora, o que ele falou é importante, que as pessoas têm que entender o seguinte, não é só o benefício material direto. Você tem uma corrupção vinculada a um esquema de poder. E o centro beneficiário disso, e quando isso aconteceu? Durante os governos do ex-presidente Lula. E você vê os principais auxiliares dele. José Dirceu foi condenado no Mensalão. Foi condenado depois também no Petrolão. Antônio Palocci, que confessou, inclusive, e aponta o Lula no centro do esquema criminoso. Né? Diz ele que tem um pacto de sangue entre o Lula e a Odebrecht. Ou seja, é claro que a gente não pode dizer aqui, como não existe a condenação mais, foi anulada pelo Supremo, você não pode dizer com todas, categoricamente, né, que o Lula foi condenado por corrupção, porque essas condenações foram anuladas. Mas os fatos, nenhum tribunal, nem o Supremo, disse que os fatos não ocorreram ou que as provas não existem. O que diz é que houve uma perseguição e não houve perseguição coisa nenhuma. Que me desculpe o Supremo. Quando eles falam, teve perseguição, uma perseguição no quê? Qual que foi? Tomadas decisões contra o Lula? Foram tomadas decisões contra o Ministério Público também. Eu tomei. E depois, a sentença, como eu disse, foi confirmada em Porto Alegre, foi confirmada no STJ. E o próprio Supremo, em março de 2018, autorizou a prisão do Lula. Então, o que a gente vê hoje é uma tentativa não só de desmonte dos instrumentos de combate à corrupção, mas uma tentativa de reescrever a história. Então, vocês estão dizendo, basicamente, que tudo isso que foi feito contra, vamos lá, de certa forma, contra o Lula, assim, que o prendeu e tal, isso poderia ter acontecido em qualquer tempo e só aconteceu de ser na época das eleições, é isso? Não aconteceu na época das eleições, aconteceu muito antes. 2018 é meio que ano de eleição presidencial, Não, 2016 foi a acusação. Ele foi condenado em 2017. Depois houve o julgamento de recurso. Nos casos de corrupção, os casos demoram 10, 20 anos se a pessoa não está presa muitas vezes. A gente teve uma justiça super rápida na primeira instância, não em relação a esse caso só, em relação a todos os casos. O caso Lula, eu fiz uma tabela comparativa, ele demorou mais do que a média dos outros casos. Mas então esse argumento de que foi... que a anulação teria sido por conta da eleição, é isso, né? Sim, porque eu acho que a acusação de perseguição política vem porque tudo acaba acontecendo com condução coercitiva, etc., em 2018. Não, acho que a questão é se teria sido uma perseguição a Lula. Para você entender isso, você tem que entender como que funcionam as primeiras instituições de justiça. Ministério Público. Eram 15 a 20 procuradores da República, todos independentes e concursados. Pessoas com diferentes visões de mundo reunidas em Curitiba com o objetivo. Produzir justiça dentro da lei. Quem são os juízes que vão confirmar ou não? Não, ninguém escolhe. São pessoas totalmente independentes. E mesmo dentro do Ministério Público, a gente tinha 15 a 20 procuradores da República concursados independentes. Gente que votou em Bolsonaro, gente que votou no PT, no Haddad, naquela época, gente que votou nulo. Gente com diferentes visões do mundo. Todos concordaram que era o caso de produzir uma acusação criminal. Foi produzida, ela foi julgada por um juiz que condenou, foi a um tribunal com 3 desembargadores independentes, mais um procurador da República que trabalha no tribunal. Todo mundo de forma unânime falou, tem provas mais do que suficientes para manter essa pessoa condenada. Foi a terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, com 4 ministros, vários deles colocados pelo próprio Lula ou pela Dilma, e eles foram e confirmaram a condenação. Depois teve um outro processo, em que, de novo, 15 a 20 procuradores da República acusaram de corrupção e lavagem de dinheiro no caso Sítio. Veio uma juíza, que não era mais Sérgio Moro, Gabriela Hart, condenou por existirem amplas provas de corrupção. Foi a segunda instância, um procurador regional da República independente do Ministério Público disse, tem provas para manter a condenação. 3 desembargadores independentes, tinha mudado um em relação aos 3 primeiros, então os 2 do grupo anterior e mais um novo, de modo independente, todos eles de forma unânime mantiveram a condenação. Então, que complô é esse, formado por dezenas, se não centenas de pessoas, funcionários públicos concursados, que se ultrapassarem o limite da lei vão perder o seu salário, o sustento seu, da sua família, o seu emprego? Não, são pessoas que estavam reunidas para buscar justiça. E essas pessoas olharam um caso em que você tinha uma série de provas, uma série de benefícios pessoais levados por ele. Você tinha todo um sistema de nomeação de diretores da Petrobras. Estavam há 8 anos lá. E qual que é o poder de um vacari
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores para mandar no Paulo Roberto Costa. Para dizer, dá propina aqui por Partido dos Trabalhadores, como as acusações e as condenações confirmaram. Ele só tem poder sobre um diretor da Petrobras se ele tiver influência sobre alguém que está acima daquele diretor da Petrobras, ou o chefe da Casa Civil, ou quem o nomeia é o presidente da República. Faz sentido. Mas, ô Igor, também tem que pensar o seguinte, a sentença contra o Lula foi proferida em meados de 2017, bem longe das eleições. E dois, dá para falar até com a pessoa que está nos assistindo, olha, você conhece político desonesto, político bandido mesmo, que nunca foi preso? A gente conhece um monte. Na história do Brasil tá cheia. Agora, o fato da pessoa não ter sido condenada pelo nosso sistema de justiça, ou ter sido condenada e depois anulada por questões formais, não significa necessariamente que a pessoa é honesta. Senão vamos falar que o Eduardo Cunha é um exemplo de retidão, de honestidade, mesmo tendo recebido $1,5 milhão e $500 numa conta na Suíça, porque a condenação dele, assim como a do Lula, foi anulada. Então, quanta gente... Pensa num político aí que você acha que é um símbolo de corrupção. Pra mim, o maior símbolo de corrupção que tem tá preso. Quem que é? Que é o Sérgio Cabral. Tá, pensa em outro. Esse é o que condenei também, viu? Eu proferi a sentença. Teve o Marcelo Bretas, lá do Rio, que também proferiu sentença, mas esse foi um dos presos na Lava Jato. Aí ninguém disse que perseguido ou coisa parecida. Né? Esse é um dos que permanecem presos. Agora, tem vários políticos. Por exemplo, vamos falar de um que já morreu, O que aconteceu com o Gedel Lima? Cumpriu pena e hoje está em liberdade, progressão de pena. Tá. Mas, ó, Demar de Barros, Tá. que é um político paulista, já falecido, então vamos falar que não tem tanto problema, que normalmente o pessoal aponta como sendo um político que cometeu crimes de corrupção. Tem uma história famosa que o pessoal até... Ladrões teriam roubado a casa dele e levado dinheiro de propina e não teriam dado queixa exatamente porque era isso. Ademar de Barros nunca foi condenado, nunca foi processado. Agora, não significa que ele é honesto. Aí, tô contando aqui as histórias que eu ouvi, tá? Fundador do slogan Rouba Mais Faz, né? Que depois foi pego por outro político que dizem que até isso ele roubou. Caralho. É sinistro. Mas olha só, Igor, não foi só ele que foi condenado em 2016, acusado em 2016, 2017. O Lula era um dos 500 acusados na Lava Jato. Um dos mais de 170 condenados. E quando você olha para as pessoas ao redor dele, olha as pessoas ao redor dele. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil do governo do PT, preso. Presidente da Eletronuclear do governo do PT, preso. Presidente da Petros, aqui dá para pedir gol no Fantástico. 4 presidentes da Petro, do governo Lula e Dilma, presos. Presidente da Valec do Lula, preso. 4 diretores da Petrobras, presos. Todos indicados por ele. Armando Trípode, chefe do gabinete da presidência da Petrobras, preso. Fundo da Caixa do BNDES, o presidente, preso. 3 tesoureiros do PT, presos. Dirigente petista responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, Valdemir Garreta, preso. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, preso. 2 ministros da Economia do PT do Lula, Antônio Palocci, depois o Guido Mantega também na Dilma, presos. Presidente da Câmara dos Deputados do PT, João Paulo Cunha, preso, Todos condenado no permanecem mensalão. presos. Em geral, ninguém permanece preso no Brasil por corrupção, Igor. Problema do sistema, tem que mudar. Você não tem prisão em segunda instância, quando você acabou, a pessoa só vai presa lá no final. Raramente ela vai ficar presa no meio do processo. O único preso, eu acredito que segue preso na Lava Jato é Sérgio Cabral. Não, Isso... teve alguns que cumpriram pena e saíram. Então, por exemplo, o próprio Eduardo Cunha, embora teve a condenação anulada, ele ficou 4 anos preso. O André Vargas, que foi o líder do PT na Câmara, que foi condenado por desvio na Caixa Econômica Federal, também proferia sentença, cumpriu a pena e saiu. Então, a Lava Jato até, as penas poderiam ser mais longas, né? Mas teve gente que cumpriu pena e teve muito dinheiro que foi recuperado. Agora, o ponto mais bacana da Lava Jato, acho que o doutor concorda comigo, você encontra muita gente que se inspirou na Lava Jato, sabe? Que as pessoas viram aquela possibilidade de mudança da gente ter um país mais honesto. E apesar desses reveses, esse sentimento muitas pessoas guardam ainda dentro delas. Agora, é importante dizer, a Lava Jato não é sobre o Lula. O Lula foi um dos condenados na operação da Lava Jato. Mas a Lava Jato, no fundo, ela desmantelou um esquema de corrupção que
que estava destruindo o Brasil, que estava quebrando a Petrobras, que estava gerando, o pessoal chama isso muito de capitalismo de compadrio, que em vez da empresa investir em inovação, tecnologia, que é o caminho do capitalismo saudável para o Brasil crescer, as empresas investiam em quê? Em ficar perto do governo e obter favores, obter contratos sem licitação, sem concorrência real, e isso se fazia a preço o quê? De suborno, de propina. Não tem um país que pode se desenvolver, se tornar uma economia moderna, Igor, se não baseado em patifaria, em desonestidade. Então era um caminho errado. E me preocupa esse momento que a gente tem hoje, que a gente tem que fazer muita coisa no Congresso, nos tribunais, cobrar por mudanças, mas me preocupa muito esse retrocesso que acontecerá, principalmente se for aqui a volta, a gente vê a volta de alguém que é o símbolo da impunidade, infelizmente. Cara, qual que é a grande diferença, para eu entender em todo esse processo aí, por que o Sérgio Cabral continua preso e essa galera aí não tá mais? O que aconteceu ali? As provas dele são mais robustas? É o quê? Não, a diferença é que você conseguiu manter a decisão de prisão preventiva do Sérgio Cabral vigente por mais tempo. Como é que funciona no Brasil? No Brasil, em regra, a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quando que isso acontece? Depois do julgamento em 4 instâncias. Isso é praticamente dizer nunca, porque em cada uma dessas instâncias o processo tende a demorar alguns anos, se não muitos anos, e depois de passar pelas 4 instâncias, muito provavelmente vai ter passado tanto tempo que a pena vai por ralo abaixo por aquilo que a gente chama de prescrição, que é uma espécie de cancelamento dos crimes porque o processo demorou muito tempo na justiça. Quando que você consegue chegar ao final de modo rápido? Quando a pessoa passa presa a duração do processo. Porque aí, quando ela está presa na duração do processo, existem regras que determinam que esse processo tem prioridade máxima sobre os demais processos. E quando que ela fica presa no decorrer do processo? Quando existem aquilo que a gente chama os requisitos da prisão preventiva, que significa que a pessoa oferece um risco à sociedade se ela permanecer solta. Então, lá no começo da Lava Jato, quase todo mundo ficava preso preventivamente no curso do processo. Por quê? Porque eram esquemas que estavam acontecendo há década, sem parar, existiam compromissos de pagamento de propina pendentes, eles estavam praticando crimes às centenas, e se aquelas pessoas não fossem recolhidas à prisão, os esquemas iam continuar. Entendi. Agora, o que aconteceu? A gente prendeu essas pessoas, os tribunais mantiveram essas pessoas presas por algum ano e os processos foram correndo rapidamente, mas mesmo rapidamente eles demoram muitos anos. Só que chegou um momento em que os tribunais disseram, não, veja bem, já faz tempo que essas pessoas estão presas, faz tempo que elas não estão mais no poder, então vamos soltar elas porque agora elas não têm mais funções públicas, elas não estão mais ocupando posições públicas, a liberdade delas não representa mais um risco para a sociedade. E soltou todo mundo. E quando que essas pessoas vão ser presas de novo? Quando você chegar ao final do processo, depois de 4 instâncias, muitos recursos, se não prescrever e se não for anulado. Bom, de certa forma, eu entendo toda a indignação e tal, mas esse dispositivo é importante que exista, né? No sentido, por exemplo, não estou dizendo que eu concordo com a soltura de alguns desses caras aí para esperar acontecer o processo. Mas esse argumento é verdade. Eles não estão mais em posição de negociar nada, né? Eles não estão. Agora, o que você precisa para você ter uma mínima efetividade da justiça no Brasil? Você precisa de prisão depois do julgamento em segunda instância. Senão a prisão, não só de corruptos, mas de outros criminosos, furtadores, ladrões, não vai acontecer se você tiver que esperar as 4 instâncias e a pessoa tiver um bom advogado. Então, você até pode não manter a pessoa presa se ela não oferecer um risco, você não deve manter a pessoa presa se ela não oferecer um risco à sociedade na sua liberdade, solta. Uhum. Agora, você tem que ter uma justiça efetiva, que aconteça dentro de um prazo razoável. Senão, a justiça vira uma piada de mau gosto, e você garante a impunidade a todo mundo. Verdade, e era assim, aliás, antes da Lava Jato. Se você olhar o Mensalão, que foi o ponto fora da curva da impunidade no Brasil, eles foram... Se chegou ao final, porque o Supremo Tribunal Federal ocupou praticamente 1 ano de sessões do Supremo Tribunal Federal, sessões plenárias para julgar aquele caso. Foi um imenso esforço do Supremo Tribunal Federal, que merece ser reconhecido, debaixo da liderança de Joaquim Barbosa. E mesmo nesse escândalo, sobre o qual a gente pode conversar mais também, porque foi um escândalo mega de corrupção do governo do PT, mesmo nesse escândalo... Nesse também? O Sérgio Moro, acho que era juiz auxiliar. Trabalhei, né, no Supremo em 2012, fui convocado para trabalhar como juiz auxiliar da então, ministra Rosa Weber. Então eu ajudei, claro, quem decide é o ministro sempre,
mas eu acompanhei bem o processo, acompanhei o julgamento, vi lá o Mensalão, o José Dirceu, o Roberto Jefferson, todos aqueles personagens que foram condenados. E aqui você vê de novo, Igor, não é um caso simples de corrupção. O próprio ministro Joaquim Barbosa, quando profere a decisão, é um esquema de compra de votos parlamentares, mediante suborno, para dar apoio ao governo federal. Quem que é o sujeito oculto dessa frase? O governo federal do Lula. Então, assim, comprava-se o parlamento com suborno. Os parlamentares recebiam suborno. E aí ficou esse nome mensalão, porque supostamente alguns recebiam mensalmente. A periodicidade ali era um pouquinho diferente, né, dependendo do parlamentar. Não era uma coisa assim, ou seja, ocasional, gratuita, não. Era para compra de voto para aprovar projetos do governo federal. De quem? Do Lula. Então fica uma situação assim, puxa, mas tudo isso acontece e o Lula nunca sabe de nada. Ele não foi processado, né, nesse caso do Mensalão, mas os principais auxiliares deles, entre eles o homem forte do governo Lula do primeiro mandato, pelo menos do ponto de vista político, o José Dirceu, foi condenado. E depois foi condenado também no Petrolão, porque depois a gente descobriu que ele também recebeu suborno em contratos da Petrobras, uma condenação que existe e até hoje não foi reformada. Bom, o Deltan, tu ficou famoso por causa do lance do PowerPoint. E foi tu também que tava que os caras pegaram tu falando com o Moro? Foi tu que saiu lá na Vaza Jato? Foi eu que apareci naquelas matérias distorcidas da Vaza Jato, sim. Então, aí tu ficou famoso por essas duas paradas aí. Assim, duas coisas. Tu foi processado pelo lance do PowerPoint e tudo mais, né? Sim. Uhum. E a outra coisa, que eu já tinha perguntado pro Moro também da outra vez que ele veio, sobre essa proximidade entre o juiz e o... Qual que era a tua posição? Ministério Público. Tá. Procurador. Essa aproximação do juiz com o procurador, bom, parece que essa proximidade é comum, né? Igor, todo Mas advogado ela é bom, moral? todo advogado que é um advogado bom, ele vai despachar o seu caso perante o juiz. Ele vai lá, comparece na justiça, ele vai falar para o juiz sobre os fatos, as provas que ele tem, e ele vai pedir a aplicação de uma interpretação da lei específica para o seu caso. Isso é plenamente lícito, legítimo, legal, moral, devido e faz parte de uma atuação de ponta, com excelência. Todo mundo faz isso. Nós, como procuradores da República, fazíamos a mesma coisa. Só que a diferença entre um advogado e nós é que o advogado tem 2 casos perante o juiz. Nós tínhamos 1000 casos lá, mais de 1000 investigações tramitando perante a vara federal em que atuava o ex-juiz federal Sérgio Moro. Uhum. E, em razão do volume de casos, a gente ligava muitas vezes, mandava uma mensagem, isso acontecia. Agora, sempre dentro dos limites da lei, buscando a justiça, a lei, a verdade, jamais. E a grande mentira do Intercept é que eles quiseram criar distorções para livrar condenações, derrubar condenações, quando, na verdade, ninguém alega que teve ali a condenação de um inocente. Ninguém alega que teve a condenação ou um conluio para condenar um inocente. Não. Eram condenadas as pessoas culpadas quando existiam amplas provas da sua culpa. E eles alegam que existiriam supostas conversas, supostas irregularidades. Ora, tudo que a gente faz é registrado nos autos das investigações e processos. Basta ir lá e olhar. Se tiver alguma coisa errada, tá lá. E alguma coisa foi anulada depois de anos dessa Vaza Jato? Não, zero. O que mostra que, como disse um procurador de justiça de São Paulo, Edilson Mojodô, que essa Vaza Jato foi a fofoca querendo bancar de escândalo. Ô, Igor, nunca me pagou uma janta. Pô, brincadeira, hein, Deltan? Não tem essa proximidade, não, viu? Na verdade é o seguinte, quem foi condenado na Operação Lava Jato ou pagou o suborno, propina, ou recebeu o suborno, propina. Aí inventaram todo esse escândalo, mas como disse o Deltan, não tem ninguém que foi condenado, né? Falam dessas mensagens, nenhuma mensagem aponta fraude, um inocente condenado, não tem nada assim maquiavélico. Vamos aqui condenar o fulano X com base nisso. Não tem nada disso. É pura especulação, bobagem. Para quê? Para anular a condenação de gente que roubou. É basicamente isso. Fizeram lá todo um carnaval em cima disso, mas não tem nada ali. Tanto assim, se alguém me apontar um inocente que foi condenado a Lava Jato, alguém que foi declarado inocente, não vale essa historinha do Lula, não. Alguém que foi declarado inocente.
aí eu concordo com a pessoa, mas não teve nada disso. Ó, vocês estão falando de amplas provas de todos esses caras aí. Por que então que, vamos lá, a campanha do Bolsonaro não usa mais efusivamente essas provas aí? Porque eu converso com uma galera, assim, que é claramente, assim, não sei nem se é pró-Lula, talvez seja, mas é definitivamente anti-Bolsonaro, e talvez até anti-Lava Jato, que jura de pé junto, e eu posso citar aqui o Reinaldo Azevedo, que jura de pé junto que não tem prova. O Lula, inclusive, quando eu conversei com ele, ele falou que ele foi condenado. Qual foi o termo que ele usou? Ato indeterminado, ou sei lá o que, indeterminado. Ele nomeou os 3 diretores da Petrobras que roubaram durante 10 anos a Petrobras. E quando ele é perguntado sobre isso, Igor, ele mente. Ele diz que quem nomeou foi o Conselho de Administração. Quem nomeou foi o Lula, só procurar os atos oficiais. Ele mente na cara dura, falando que foi inocentado, que não nomeou os diretores da Petrobras. Ele, inclusive, pelas histórias que a gente tem nos processos, nos relatos, ele insistiu na nomeação do Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, que era o principal diretor envolvido nos crimes e desvios da Petrobras. O Conselho de Administração não queria aprovar o nome dele, ele insistiu, porque era um pedido de um dos partidos que depois foi alimentado por esse desvio de recursos. Documentado isso aí? Documentado nos autos. Tem lá as provas são torrenciais e não foi inocentado. Né? E esses atos de nomeação... quase o Reinaldo falava que o PT era uma cleptocracia. Sim. Há pouco tempo atrás. Mudou de opinião. Sabe quando que ele mudou de opinião? Após o impeachment da Dilma. Após o impeachment da Dilma, por questões políticas, ele começou a falar mal da Operação Lava Jato. Ele fala quase que diariamente, ô Moro, me mostra... E quando ele veio aqui, ele falou, inclusive, qual a página que tá lá as provas contra o Lula? Que ele falou que revisou e tudo mais e não viu. Bom, eu não sou formado em porra nenhuma. Igor? Fala pra ele assim, ó, faz um favor então, Reinaldo, liga lá pra Odebrecht, liga pra OS, que são empreiteiras que constroem pontes, refinarias, e pede pra elas irem fazer uma reforminha lá no teu apartamento e instalar uma cozinha kitchens, e ver se eles vão fazer isso. Fala pra ele fazer isso. Se forem fazer, aí eu retiro o que eu disse. Tá. Então tá aí, Reinaldo, ó. Pede lá. Vai ser... Veja o que elas vão fazer. Essas empreiteiras beneficiadas nos esquemas de corrupção e que foram lá fazer reforma. Como eu falei, 30 milhões de reais imputadas ou objeto de condenação em benefício direto pro Lula, segundo as provas das condenações e das acusações. Então, o fato de que o Supremo anulou tudo por uma questão formal não apaga a realidade, não apaga os fatos, não apaga as provas. E como se disse, eu fui processado por ter oferecido uma acusação formal contra o Lula, fui processado por ele. Quem te processou? O próprio Lula. Tá. Ele entrou com uma ação de indenização pedindo R$1 milhão. E na primeira instância o juiz disse balela, o Deltan estava fazendo o trabalho dele. Na segunda instância, juízes técnicos e concursados disseram balela, o Deltan estava fazendo o trabalho dele. Aí foi para a STJ, onde ministros colocados pelo Lula e pela Dilma, todos colocados pelo PT, reverteram contra todas as regras do processo. O STJ não podia fazer isso porque ele não podia, por as regras do tribunal, entrar para examinar fatos e provas. Além disso, tinha uma decisão do Supremo que era obrigatória e que dizia que esse tipo de ação não pode ser entrada contra o CPF do agente público, tem que ser entrada contra a União. Mas eles passaram por cima de tudo e me condenaram a pagar uma indenização que, com juros, com correção monetária, chegaria perto de R$200 mil. O dia que eu fiquei sabendo disso, Igor, eu fiquei assustado, fiquei com um sentimento de tristeza, de indignação com a injustiça, absoluta indignação com a injustiça. Eu estava em Londrina e estava diante de um pastor, o pastor disse, Deltan, olha para o problema, olha para Deus. Eu falei, olho para Deus, mas o problema está no meu colo, né? E grandes personagens da história, que são meus heróis de fé, eles sofreram ao longo da história. E aquela noite dessa condenação, fui dormir frustrado, chateado, fui dormir de joelhos, ajoelhado, orando a Deus, pedindo justiça. E se alguém me falasse o que ia acontecer nas horas seguintes, eu diria que era impossível. Eu acordei, peguei meu celular e tinha uma mensagem da minha esposa dizendo, amor, você sabe o que são esses Pix que entraram na nossa conta? Eu fui lá, olhei e falei, não sei quem são essas pessoas, deve ter sido algum engano, elas vão pedir o dinheiro de volta. Só que de repente, Igor, eram 20, 30, 50 Pix entrando na minha conta, 100 Pix, 200 Pix, 500 Pix num dia entrando na minha conta. Pra te ajudar a pagar. As pessoas passaram a procurar, sem eu pedir, o meu CPF na internet
ia usar, testar nos diferentes bancos para ver onde que eu usava o código de Pix e fazer depósito de 20, 50, 70 reais. E aquilo foi somando no mesmo dia, foi a 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais no mesmo dia. E eu fui a público dizer, pessoal, pode parar de depositar. Já passou do valor da indenização e tudo que passar eu vou destinar para crianças que têm autismo ou crianças com câncer. E sabe o que aconteceu? As pessoas continuaram a depositar num ato de protesto contra a injustiça, num ato de solidariedade, dizendo, Deltan, se você está lá na frente, lutando contra a corrupção, lutando pelas nossas causas, a gente está com você. Se você for ferido, a gente vai te proteger. E as pessoas seguiram depositando e foi a 350 mil, 400 mil, 500, meio milhão de reais, mais de 12 mil pessoas depositando em 36 horas. E eu tive que cancelar a minha chave Pix, porque não parava de entrar dinheiro na minha conta depois de 36 horas. Já teve esse problema, já, Igor? Não cancelava, não. Mas dá pra ajudar muita gente. Mas isso é diferente da conta na Suíça com 1 milhão e 500 mil dólares. Entendi, que tem origem. É diferente do sítio reformado, que tem origem, OAS, Odebrecht. Essas coisas não acontecem. Você não acorda de manhã lá, surgiu uma cozinha na minha casa. Cozinha kitchens. A Odebrecht está reformando o sítio que eu frequento como dono. Essas coisas não acontecem por acaso, né? A não ser que as pessoas... A não ser que as pessoas queiram fazer as pessoas idiotas, porque, na verdade, não tem explicação. E o problema, Igor, é que você não tem explicação. Você entrevistou o Lula aqui. Eu confesso que não assisti, tá? Eu vi uns trechos só. Foi curtinho, dá Mas pra o ver. que a gente vê sempre na época é que qualquer pergunta objetiva não tem resposta. Por isso que nos debates, quando ele vai é perguntado sobre corrupção, ele se atrapalha. Ele não consegue responder. Porque ele é encurralado, porque ele não tem uma resposta objetiva. Resposta objetiva. Por que você nomeou os 3 diretores da Petrobras que foram responsáveis por 10 anos de saque à Petrobras? Não só para eles, mas para partidos e aliados políticos. Por que a Odebrecht reformou, a Odebrecht e a OAS reformaram o sítio de Atibaia que você usava como seu? Não tem resposta. Então, só as pessoas fazerem essas perguntas e a falta de resposta leva à conclusão inevitável. Agora, é aquela mesma história quando se vai discutir que não tem resposta sobre a questão lá do PCC, relação entre o PT e o PCC. Em 2006, nessa mesma cidade de São Paulo, o PCC, que é a maior organização criminosa do país, cometeu uma série de atentados contra a população. Paralisou a cidade por 2 dias. Morreram aí 59 policiais, inclusive. Tá? Por que fizeram isso? Porque eles estavam ameaçados, os líderes do PCC, de serem transferidos para presídios federais de segurança máxima. Uhum. Tá? Presídios federais de segurança máxima são prisões que você não tem fuga, não tem celular, o regime prisional é muito rigoroso, são 22 horas na cela. É como se fosse um fim da linha para o criminoso. Eles estavam ameaçados de serem transferidos, cometeram aqueles atentados. E aí, pasmem, o que eles fizeram? Conseguiram não ser transferidos. Isso foi em 2006. Durante todo o governo Lula, e durante o governo Dilma, e durante o governo do Alckmin aqui em São Paulo, os líderes do PCC não foram incomodados mais. Ninguém fez a transferência deles para presídios federais de segurança máxima, contrariando aquela regra número 1, você não negocia com terrorista. 2, o PCC, com essa proteção, ele cresceu e se expandiu no país. O que antes era um problema de São Paulo, virou um problema nacional. E você passa uma mensagem errada para o mundo do crime. Qual que é a mensagem que você passa? Olha, se o governo não tem coragem de mexer com essa organização, se eu sou um criminoso, o que eu penso? Eu quero fazer parte dessa organização. Isso fortaleceu o PCC. Quando eu assumi como ministro da Justiça do atual governo, isso foi lá em janeiro de 2019, a gente fez essa transferência em 2 meses. Diziam que era impossível fazer essa transferência, que ia ter um salve geral no país inteiro, que iam cometer de novo atentados terroristas, que iam matar um monte de gente, que iam virar o país de cabeça para o ar. A gente fez em 2 meses isso. Claro que foi uma operação de guerra, a gente se cercou de cuidados para não ter resgate, não ter fuga e não ter nenhuma retaliação contra a população. Mas a gente conseguiu fazer. O que o PT, os governos do PT
e o governo do Alckmin não conseguem explicar, e o Lula foi perguntado no debate, por que eles não fizeram as transferências dos líderes do PCC para presídios federais de segurança máxima. Eu já fui, Igor, juiz, corregedor de presídio federal. O primeiro que foi criado no país, em 2006, lá em Catanduvas, uma cidade do interior do Paraná. Eu fui um dos primeiros juízes corregedores lá. E eu visitei os presídios, falava com gente como Elias Maluco, Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, os piores criminosos do país, salvo as lideranças do PCC. E a gente via que era inexplicável. Por que as lideranças da principal organização criminosa do país não eram transferidos para presídios federais? Qual que era a explicação? Nenhuma. Ou seja, houve uma acomodação. Não estou dizendo aqui que tem uma relação carnal entre PC e PCC, mas essa política do PT, dos governos do PT, de serem frouxos com a criminalidade organizada, isso é verdadeiro, isso aconteceu. E não conseguem também responder. A gente fez em 2 meses, em fevereiro de 2019, eu como ministro da Justiça, a gente fez essa transferência. E o país não acabou, e a gente conseguiu enfraquecer o PCC, que ainda é um problema para o país. Mas a gente fez o que tinha que ser feito, e não se acovardou, como infelizmente fez o governo federal do PT. Igor, o governo do PT ele abraça uma ideia progressista de que o criminoso é vítima da sociedade. Tem aí o que alguns chamam de bandidolatria ou coitadismo penal. Então se passa a criar uma série de benefícios para o criminoso, e o criminoso é visto como vítima, enquanto o policial é visto muitas vezes como bandido. Só isso queria fazer uma rápida ressalva, que é, você está falando que é uma ideia progressista. Cara, eu não sei se eu concordo com essa atribuição, porque tem coisa legal também nas ideias progressistas, assim, e eu não sei se isso daí tem a ver com progressistas ou se tem a ver com gente que realmente pensa assim, certo. Tá ligado? Isso é bem típico da esquerda e das políticas criminais do PT no país. Quando você olha, por exemplo, o decreto de 2010, de indulto do Lula, eles tinham uma prática de fazer decretos de indulto natalino, em que perdoavam uma parte da pena dos criminosos. E para você ter ideia, uma pessoa condenada por um homicídio, por matar alguém, um homicídio simples, de 6 a 7 anos de prisão, essa pessoa tinha 2/3 da pena perdoada no indulto natalino. Ou seja, alguém matou outra pessoa no homicídio simples, foi lá e matou alguém, foi condenado a 6 a 7 anos de prisão, e 2/3 da pena era perdoada dentro de uma política de desencarceramento. E quando assumiu o governo Bolsonaro com o Sérgio Moro, eles acabaram com essa história desse indulto para presos em geral. E no caso do governo Dilma, no final do governo dela, no decreto de 2015, ela perdoou um percentual da pena dos corruptos que você não vai acreditar. E eu não vou contar aqui, eu vou postar lá no meu Instagram agora, para quem quiser ver o tamanho do percentual da pena dos corruptos que foi perdoada pelo governo Dilma no final de 2015. É absurdo, você não vai acreditar. Senti uma jogada. Isso daí é não vim preparado para isso, viu? Não vim preparado para isso. Mas vou te dizer uma coisa aqui. Eu concordo com você. Muitas vezes a gente utiliza esses rótulos conservador, progressista, de forma errada. Porque, na verdade, ali é uma política simplesmente equivocada, né? Eu acho que você rotular, esses rótulos são muito complicados. Tanto que na nossa bandeira, a gente tem lá ordem e progresso. Progresso tem diversos significados possíveis. Mas essas políticas do governo do Lula, a meu ver, lenientes, frouxas contra a criminalidade, não é só a corrupção, criminalidade em geral, produziram um desastre no país. Quando o Lula assumiu o governo, você tinha mais ou menos cerca ali de 51 mil assassinatos por ano. Isso em 2002, 2003. Tá? Esse número foi para 67 mil no último ano do governo do PT, em 2016. Hoje, tá, os assassinatos por ano estão na faixa do 41 mil. Começaram a cair quando o PT deixou o poder. No ano que eu fui ministro da Justiça, caíram 22%. Foi a maior queda percentual histórica. E não estou inventando o número, não. Consulte lá, falando para o telespectador, consulte o IPEA, porque tem gente que inventa número. Consulte o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas.
A maior queda histórica foi em 2019. Usando os mesmos parâmetros para fazer. Os mesmos parâmetros. O fato é que durante o governo do PT, o número de vítimas de assassinato, de mortes violentas no Brasil cresceu da faixa de 50 para a faixa de 67 mil por ano. E agora nós recuperamos uma trajetória de queda. Ainda tem que cair muito mais. A segurança pública tem que melhorar muito, tá? Mas mostra claramente que o caminho das políticas do PT em relação ao crime, dos governos do Lula, foram uma tragédia para o país, que só aumentou o número de assassinatos. Minha opinião é essa. Né? Com todas as ressalvas que eu tenho ao atual governo, e tenho ressalvas, seria muito pior a volta do PT. Deltan, no teu caso, assim, tu não teve tu não tem uma história com o governo Bolsonaro, você tá chegando agora deputado federal, é tua porta de entrada para a política, né? Inclusive, antes do que eu ia falar, faz pouco tempo que eles, depois de eleito, um tempão, que eles permitiram que você fosse candidato, não foi uma parada assim? Eles julgaram... O que aconteceu? Por que eles tentaram travar? O PT, a esquerda, que dizem que são tão democráticos, que respeitam o voto das pessoas e as opções das pessoas nas urnas, impugnaram a candidatura do Sérgio, a minha, porque não querem que a Lava Jato, o combate à corrupção e as causas que a gente defende vão para o Congresso Nacional. Essa é a grande verdade. E impugnaram em cima de alegações absolutamente falsas, inverossímeis. O que eles alegaram? Primeiro, que eu teria uma condenação do Tribunal de Contas da União, que foi suspensa. Primeiro, não tinha nem encerrado, precisava ter sido encerrada. E segundo, que foi suspensa pela Justiça por existirem abundantes e manifestas ilegalidades, para usar as palavras da Justiça. A segunda alegação é de que, quando eu saí do Ministério Público, existiriam processos disciplinares contra mim. Mas bastava ir lá ao Conselho Nacional do Ministério Público, pedir uma informação, uma certidão, e o único órgão de imprensa que foi fazer isso, o único veículo, foi a Gazeta do Povo, que foi lá pedir uma certidão, ia ter constatado, como a Gazeta constatou, que não tinha nenhum processo disciplinar quando da minha saída do Ministério Público. Por isso, a maior fake news ali no Paraná, envolvendo as eleições, era a fake news que foi espalhada pela esquerda de que eu estaria inelegível, com o objetivo de diminuir o número de votos que eu receberia, o que não foi suficiente. Ainda assim, ou ainda que tenha diminuído o número de votos que eu receberia, eu fui o deputado federal mais votado no estado, recebendo cerca de 5% dos votos. Projetando para São Paulo, para entender aqui, Igor, a gente está falando de mais de 1.300.000 votos em São Paulo, se minha eleição com o mesmo percentual proporcionalmente fosse em São Paulo. Para ter ideia, 1 a cada 6 curitibanos votaram em mim. Se eu sair na rua, é algo que eu fico impressionado, grato para a população paranaense, para os brasileiros também que apoiaram de todo o Brasil, replicando posts, Jesus ajudando, falando com o pessoal do Paraná. 345 mil obrigados para vocês. Acho que foi uma mensagem muito importante nas urnas, com a eleição do Sérgio Moro, da Rosângela, minha, do Fábio Oliveira como deputado estadual lá em Curitiba. Foi a mensagem de que a Lava Jato está viva, de que os corruptos não vão vencer, de que a Lava Jato renasceu e renasceu onde ela precisa renascer. Tu vai entrar nessa... Porque assim, essas eleições, muita gente ligada ao Bolsonaro foram eleitos. Assim, tem uma bancada grande de uma galera ali ligada diretamente ou, sei lá, politicamente ao Bolsonaro. Tu tá nessa galera aí? Tu dá pra dizer que o Deltan é bolsonarista? Igor, eu sou um parlamentar independente. Minhas pautas, em alguma medida, têm uma convergência com pautas conservadoras, ou são pautas conservadoras, e nessa medida convergem com pautas do governo. Agora, eu já tenho várias ressalvas que eu expressei publicamente no passado, que são conhecidas. Agora, como o Sérgio Moro, eu entendo que a gente precisa nos unir contra a volta do PT e do Lula para a cena do crime. Por uma série de razões, poderia mencionar 8 aqui. Em primeiro lugar, Mensalão e Petrolão. Não foi um esquema milionário de desvio, Igor. Foi um esquema bilionário. E é tão grande a dimensão do bilhão que as pessoas perdem a noção. Perde mesmo. 1 milhão de segundos são 12 dias. Sabe quanto que é 1 bilhão de segundos? 32 anos. Essa é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. Em segundo lugar, não foi simplesmente um esquema de desvio de dinheiro público. Foi aquilo que o teu amigo, o Reinaldo Azevedo, chama de plutocleptocracia. Um esquema em que ricos e poderosos se uniram para roubar o país, não só na Petrobras, onde você destampava, você encontrava corrupção. Você teve lá no BNDES mais de R$1 trilhão direcionados para empresas amigas. Desse valor, só para a JBS, por conta de financiamentos fraudulentos, apontados como fraudulentos pelo Ministério Público, o Ministério Público pediu ressarcimento de 21 bilhões de reais. Na Petrobras, os prejuízos chegaram a 42 bilhões de reais.
E um caso que me comoveu muito foram senhorinhas que foram à Força-Tarefa da Lava Jato, foram lá fisicamente, choraram na minha frente, choraram, escorreram lágrimas, elas chorando porque elas tinham perdido a aposentadoria delas. Elas contavam com aquele dinheiro para sobreviver na melhor idade, na sua velhice. E elas choraram porque o dinheiro foi drenado, desviado pela corrupção. Na Operação Greenfield, o Ministério Público apontou um rombo de 54 bilhões de reais. Vai somando aí de bilhões e bilhões, faz parecer o Mensalão crianças brincando na areia. E o Mensalão envolveu 100 milhões de reais. O mesmo valor, também 100 milhões de reais, que o Ministério Público apontou de desvios no Ministério do Planejamento. Então a gente está falando de desvios de centenas e centenas de milhões, de dezenas e dezenas de bilhões de reais, o que indicava uma união da classe política com os grandes conglomerados, bancos envolvidos no Mensalão com financiamentos fraudulentos, conglomerados e bancos. Você tinha as grandes empreiteiras, você tinha a JBS, essa política de campeões nacionais que o Sérgio chamou de capitalismo de compadril, parte da classe econômica e parte da classe política se aliando para roubar o país ao longo de décadas, intensificado, sistematizado nesse governo do PT. Então esse é o segundo ponto, plutocleptocracia. Em terceiro lugar, tudo isso consistiu no ataque maior à nossa democracia da história, desde a redemocratização. Maior ataque à democracia consumado. Não é um risco, um ataque consumado, porque grande parte do dinheiro investido em campanha corresponde ao número de votos. Então foi a maior fraude eleitoral consumada da história. É um absurdo. Em quarto lugar, a eleição do Lula significa um baita mau exemplo para os meus filhos. Vai passar a mensagem de que roube, mas roube muito, que se o teu governo roubar muito, você vai virar presidente do Brasil. Eu não quero essa mensagem para os meus filhos. Em quinto lugar, existe a cultura no PT, que vocês reconheceram como equivocada aqui, de bandidolatria. Uma cultura de passar a mão na cabeça do criminoso, tratando ele como vítima, e culpar o policial que vira praticamente um criminoso. Em sexto lugar, se você olhar, como eu mencionei, uma série de pessoas próximas, ainda que você ache que o Lula foi absolvido, que é um absurdo, jamais foi absolvido na Lava Jato, olha as pessoas ao redor, eu fiquei um tempão aqui, eu tive que anotar o nome das pessoas, todo mundo ao redor condenado, só ele, né, seria sido absolvido, que é uma balela. Em sétimo lugar, como o Moro colocou, vai ser um desastre para a economia. Ele já falou que vai furar teto de gastos. O que isso significa para você que está nos assistindo? Furar teto de gastos significa você sistematicamente, mês a mês, você gastar mais do que ganha. O que vai acontecer? No começo você vai precisar de empréstimo bancário. Ou eles vão imprimir dinheiro, vai gerar inflação, ou vai aumentar juros por conta da dívida pública que aumenta, gerando toda uma pressão sobre o setor produtivo. É claro que não vai dar certo. É como você se afundar em dívida com o banco, até um ponto que você tem que prestar com a agiota o dinheiro e você vai de mal a pior. É crise lá na frente, não tem dúvida. E em oitavo lugar, tem uma série de pautas conservadoras que eu defendo e em relação às quais o Lula se opõe. Ele defendeu o aborto textualmente, não é conversa, vá lá, Guga. Vídeo Lula defendendo aborto. Esse ano, no começo desse ano, ele defendeu textualmente aborto no vídeo. Ele defende o desarmamento, defende que as pessoas possam ter liberdade para ter uma arma na sua casa. Existe ainda no PT, e é exemplificado por uma entrada de um vereador petista lá nas igrejas em Curitiba, gritando fascistas não passarão, a senhora coitadinha lá orando, e o vereador do PT entrando na igreja com um grupo gritando fascistas não passarão. Em uma parte da esquerda existe um preconceito religioso arraigado quando eu defendo o contrário, um Estado laico, como existe, colaborativo, como existe no Brasil, com respeito às diferentes religiões. Então tem uma série de pautas do PT em relação às quais eu me oponho, por isso eu acredito que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é de devolver Lula e o PT para a cena do crime. Entendi. Cara, acho que agora eu entendi pra caralho, assim, como você odeia o PT. Não odeio, não tem nada pessoal, não. É o contrário, eu amo as pessoas. É o contrário. Quando eu luto contra o crime para botar bandido na cadeia, é por amor às vítimas. Não tem nada de ódio ao criminoso. Eu amo e respeito o criminoso como eu amo e respeito qualquer pessoa. Mas a gente tem que cuidar das vítimas, das pessoas, dos brasileiros. Por amor aos brasileiros que eu tomo essa posição. E não é uma posição fácil, como não é para o Sérgio Moro, porque nós temos ressalvas em relação ao Bolsonaro, ao tal governo. A gente já expressou essas ressalvas no passado. Agora, nós temos um adversário em comum. Nós vemos como a pior coisa que pode acontecer para o Brasil a volta do PT e do Lula para a cena do crime. Entendi. Mas isso é importante, viu? Ninguém tem ódio aqui, nada assim. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito calma, muito tranquila e tal. Como juiz, eu fiz meu trabalho, apliquei a lei e tal. E não tem nenhuma animosidade pessoal contra o Lula. Mas a questão, assim, objetiva da gente ver os fatos e escolher o que vai acontecer com o país, o que você acha melhor para o país. Como eu disse para você, também sou contra patrulhamento ideológico, entendeu? Acho que cada um tem direito a ter a sua opinião.
Agora, você poder expressar por que você pensa assim e não de outra maneira, isso faz parte da democracia, da liberdade. Que tá rolando aí, inclusive, por parte do TSE, umas censuras assim meio sinistras, né? Eu imagino que vocês tenham acompanhado, mas para mim o caso mais emblemático e, bom, quem já me ouviu antes sabe que definitivamente não apoio nenhum nem outro, mas o caso mais emblemático para mim foi o lance da censura prévia lá no Brasil Paralelo sobre um documentário que ia sair acho que o nome é Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, alguma coisa assim, que antes da coisa sair, que ia sair só para os membros lá do site e tal, foi censurado pelo TSE e para mim esse é um dos principais, é uma das coisas assim mais, eu não sei, acho que é o alerta vermelho maior que a gente está tendo no sentido do que pode, da censura, sabe? E dos poderes que a gente está entregando para determinadas pessoas. Eu acho que essa questão ficou um pouco complicada, porque as pessoas falavam muito da fake news, da manipulação de informação, a desinformação e essa influência disruptiva das fake news em uma eleição. E o TSE está tentando intervir, né, em relação a esse tema, só que assim, é um tema muito complicado. Como é que você separa uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? Existem sim alguns casos que é muito claro. Por exemplo, dizer Lula foi inocentado. Não foi. Ou você dizer, olha, o Bolsonaro é pedófilo. Não é. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, quando o tribunal começa a interferir nisso, ele é chamado, provocado a todo momento pelos partidos políticos nessas eleições, ele começa muitas vezes a errar. Começa a fazer escolhas que são questionáveis. Né? Eu, particularmente, o que eu defendo? Eu defendo que a liberdade de expressão deve ser a mais ampla possível. Tá? Claro que tem limites, calúnia, injúria, essas coisas, mas ela deve ser a mais ampla possível. E o tribunal deveria, na minha opinião, adotar uma postura de certa autorrestrição em relação a qualquer interferência nessas manifestações de pensamento ou de expressão, especialmente num período eleitoral. Mas a gente também tem que reconhecer que uma parcela de culpa cabe aos partidos políticos, que estão lá a todo momento pedindo censura. Entendi. Igor, quando você tem então você tem um direito fundamental que tem uma primazia sobre os demais direitos, que tem limites, que são os limites da lei, e quando você cerceia esse direito, em antecipação, em geral, todo mundo que estuda esse assunto fala que essa censura prévia ela é equivocada. Que o que você deve fazer é atuar depois de uma fala equivocada de alguém, uma fala que exceda os limites do direito à liberdade de expressão e entre no cometimento de crime, você atua sempre depois, nunca antes. A censura prévia, em regra, ela não é admitida, em regra. Então me preocupa muito quando vem decisões que têm essa conotação de censura prévia, porque elas geram até mesmo uma autocontenção. Então, veja lá, a Jovem Pan, ela divulgou um comunicado em que ela orientava os seus jornalistas a não usarem determinadas expressões enquanto eles faziam jornalismo, como as expressões descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. É aquilo que alguns chamam de chilling effect, é um efeito congelante sobre a liberdade de expressão, porque quando a pessoa sofre aquela medida, ela passa a se autoconter, e você passa a não se expressar de todo modo, como não só é legítimo, mas é saudável numa democracia, para que exista a livre expressão e o livre embate das ideias. A democracia, ela vive disso. Um juiz americano, ele chamava do livre mercado das ideias. É importante que as ideias compitam entre si livremente no mercado das ideias. Minha opinião é o seguinte, o que a gente precisa fazer nesse país também é uma reforma política, para que a gente tenha no Congresso maioria, decisão política, por exemplo, partido X e partido Y apoiam ou são oposição ao governo. Precisa ter voto distrital, acho importante, né, para corrigir uma grave distorção. E eu acho que o orçamento secreto, Deltan, na minha opinião, tem um problema em si, que é você transferir um volume enorme de dinheiro para a decisão de alocação pelos parlamentares individualmente, o que você quebra um pouco a racionalidade, além dessa história da cooptação. E também acho assim, se tiver desvio na ponta, estava até tendo uma investigação da PF e tal, etc. Sim. Né? E não estou dizendo que é generalizado, não tem como fazer esse juízo de afirmação, mas se tem desvio na ponta, tem que ser punido. Bandido é bandido. Seja do mensalão, seja do petrolão, ou seja, eventualmente, quem se apropriar
de recursos de emendas parlamentares, seja do orçamento secreto ou de qualquer outro sistema. Bandido tem que ser preso. Quão longe a gente está de uma reforma como essa, cara? Ele tem que voltar para a agenda, né? Tem que voltar para a agenda política, agenda pública. O fim da reeleição é importante. O fim do foro privilegiado. Não é porque eu fui eleito senador agora que eu vou defender privilégio de político, não. Tem que acabar com o foro privilegiado. É um benefício que não se justifica, é uma blindagem para gente que faz coisa errada, e é uma afronta, na minha opinião, Igor, ao cidadão comum. Que o cidadão comum não entende isso. Por que o político só pode ser processado lá no STF e quando quer o Procurador-Geral da República? E se não quiser? E se o Supremo não fazer lá o seu trabalho? Né? Tem que ser todo mundo ser tratado igual. Então preciso, voto distrital, fim de reeleição, fim do foro privilegiado, e aí já entrando na pauta de combate à corrupção, prisão em segunda instância. A gente precisa voltar a ter uma agenda ambiciosa de reformas para o país, reforma tributária, reforma administrativa, precisa fazer as coisas funcionarem nesse país. Né? Quanto tempo que a gente está nessa história aí que o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega, né? Por que isso acontece? A gente não é atrasado por acaso. A gente é atrasado porque tem muita gente que tem interesse no atraso. E isso a gente tem que lutar e mexer na política. É a forma que a gente resolve os problemas do país, é através da política. Entendi. E, assim, lá quando a gente estava falando da Lava Jato, eu esqueci de comentar uma parada, que é uma das críticas, uma das principais críticas que existem à Lava Jato, que até o Lula, quando conversou comigo, levantou, foi que supostamente a Lava Jato contribuiu para a destruição de um monte de empresa e os empregos que são vinculados a essas empresas aí. Cara, como exatamente funcionou isso e dava para evitar todo esse processo? Igor, quando ele veio aqui, o Lula falou uma série de inverdades. Essa foi mais uma mentira que ele disse aqui no Flow. Vários estudos nacionais e internacionais mostram que o que prejudica a economia não é o combate à corrupção, é a corrupção. Não, tudo bem, mas não dava para salvar as empresas e tal? Todas as empresas que buscaram o Ministério Público para entregar os fatos, as provas, contribuir, devolver o dinheiro desviado, elas fizeram um acordo de leniência que tem por consequência a preservação dessas empresas. O objetivo do acordo é potencializar investigações, potencializar processos, angariar provas. Então, uma das empreiteiras, por exemplo, que veio fazer o seu acordo com o Ministério Público, implicou na sua colaboração 415 políticos e 26 diferentes partidos. E, quando a empresa fazia acordo de leniência, esse era um modo de você viabilizar a permanência da empresa e dos seus negócios. Essa era uma consequência do acordo de leniência. Então, existia um mecanismo legal, um caminho para as empresas, mas nem todas optaram por seguir esse caminho. E mais. Por que será? Olha, porque algumas não retinham informação, não queriam entregar todos os fatos e provas, verdade, ou não queriam elas contribuir. confiavam na impunidade, né? Confiavam que não ia acontecer nada. Então, muitas demoraram e sofreram as consequências por isso. Quando eu trabalhei lá nos Estados Unidos nessa área até de compliance, nesse período que eu fiquei fora. E lá, o sistema é mais rigoroso. Tu também foi bastante criticado, porque era uma das empresas que foi pro espaço também, na Lava Jato, não foi? Não. Aí também é uma historinha do PT que não tem nada a ver. Eu trabalhei para uma empresa, uma consultoria internacional, tipo uma empresa assim, a Price Waterhouse, era a Álvares de Marçal, mas é uma empresa de consultoria. E eu ajudava as empresas a adotar sistemas anticorrupção. Eu não era advogado nem defendia nenhuma empresa. Era para ajudar a criar sistemas de compliance. Entendi. Quando eu entrei na minha empresa, eu coloquei no meu contrato, olha, eu não vou trabalhar para empresas investigadas na Operação Lava Jato. Agora, essa empresa que eu fui trabalhar, a Álvares Marçal, é uma empresa multinacional. Ela tem escritório no Japão, na Europa. Tem vários clientes, tem não escritório só os no clientes do Brasil. E aí, atendia aqui no Brasil, numa área que não era minha, que era a área de recuperação judicial, a Odebrecht. Mas ela foi nomeada pelo juiz, não foi nomeada pela Odebrecht. E aqueles pagamentos que eram feitos da Odebrecht, pela recuperação judicial, para Álvares de Marçal, pela administração, não tinha nada a ver com os pagamentos que eu recebi. Eu estava trabalhando, inclusive, nos Estados Unidos. Então criaram essa história, como essa mesma história que a Lava Jato quebrou as empresas.
Vamos lembrar que entre 2014 e 2016, a gente teve a maior recessão da história do Brasil, que foi provocada pelas políticas econômicas equivocadas do governo do PT, que sim estouraram no governo Dilma, mas foram implantadas no governo Lula, no segundo mandato. Políticas econômicas equivocadas, naquela linha de que pode se gastar o quanto quiser, que não tem problema nenhum. Estouraram a dívida pública brasileira, e isso acabou provocando a grande recessão lá de 2014 e 2016. Fizeram política errada em exploração de petróleo, com aquele regime que não funcionou, que as coisas ficaram paradas. Fizeram investimentos que foram pouco eficientes, porque boa parte também foi vertido para a corrupção, quebraram fundos de pensão. Então, quando o Lula coloca essa história de que a Lava Jato quebrou as empresas, ele está querendo esconder o fracasso econômico do governo Dilma, que foi plantado durante o segundo mandato do Lula. No Brasil, as empreiteiras, desde o primeiro dia da Lava Jato, quando foi preso o Paulo Roberto Costa, 17 de março de 2014, sabiam que a investigação, se prosseguisse, ia chegar nelas. Porque ele recebeu suborno de praticamente todas essas grandes empreiteiras brasileiras encontradas na Petrobras. Os primeiros acordos de leniência, no entanto, as empreiteiras foram buscar e procurar o Ministério Público em 2015, outras em 2016, outras em 2017. Então elas esperaram sangrar, porque elas confiavam o quê? Na impunidade. Confiavam que o governo do PT ia de alguma forma salvá-las. Tentaram fazer lá alguns acordos mandrake para evitar as investigações. Então quem foi o responsável pela quebra dessas empresas se chama governo do PT, que estruturou, né, que permitiu que fosse estruturado esse esquema de corrupção. E 2, as empreiteiras e seus dirigentes, que demoraram a reconhecer a sua responsabilidade. Se tivessem feito no primeiro dia, estavam até hoje sem grandes problemas. E quando o Lula chegou com essa historinha aqui, ele está querendo esconder o fracasso econômico do governo do PT. Uma das coisas que me preocupa no novo governo do PT é quem o Lula vai colocar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele estava num jantar de lançamento de candidatura dele com o Clube da Impunidade, aquele grupo Prerrogativas. E um dos advogados, como numa tribuna, discursando, disse: se o crime já aconteceu, para que punir? Essa é a política criminal do governo do PT. Se o crime já aconteceu, para que punir? E se a empresa acredita na impunidade, por que é que ela vai fazer um acordo com o Ministério Público? Ela não faz. Então, várias acreditaram na impunidade e não fizeram. E algumas, reconhecidamente, vieram fazer acordo conosco porque existia e foi restabelecida, em 2016, a prisão em segunda instância. Alguns réus vieram falar para nós: nós só decidimos fazer acordo de colaboração premiada com o Ministério Público e por isso a empresa veio junto fazer um acordo de leniência. E os dirigentes da empresa faziam acordo na pessoa física e a empresa fazia na pessoa jurídica, só porque o Supremo restabeleceu a prisão em segunda instância em 2016 e eles passaram a acreditar que eles seriam punidos. Isso foram declarações expressas dele. Então veja a importância de você quebrar a impunidade no país, de você ter um sistema que funciona. E quando o Lula vem e fala uma besteira dessas aqui, sabe o que parece? Parece o cara que diz assim: vamos defender o tráfico de drogas porque gera emprego. O que você vai fazer? Defender a corrupção porque gera emprego? Defender uma prática corrupta que desvia dinheiro de toda a sociedade porque isso gera emprego? O emprego vai continuar existindo com empresas honestas, desde que exista o dinheiro para o investimento, porque uma empresa honesta vai fazer. O que você tem que fazer é tirar os criminosos e tirar as empresas que funcionam com sistema de pagamento de propina. Como o Sérgio disse antes, o sistema era tão benéfico à corrupção, existia um sistema que estimulava a coisa pelo jeito errado, que as empresas preferiam ter dentro delas um setor de pagamento de propina, era chamado de diferentes nomes, setor de operações estruturadas na Odebrecht, controladoria na OAS, do que ter um setor de compliance, que era o setor que evitaria práticas ilícitas. O grande problema é que a gente fez apostas erradas na desonestidade, principalmente na política. E a gente tem muitas vezes, tem gente boa na política, como eu disse, mas tem gente que só pensa nos seus próprios interesses. O que nos mata é aquela velha famosa frase da mania de levar vantagem em tudo. E aí você não tem um país que coopera, você não tem um sentido de comunidade, você tem um indivíduo premiado pelo errado e não pelo seu mérito, pelo que ele faz certo. E aí não tem como dar certo nada. Então, isso está na base. Por isso que quando chega aqui um
um cara como o Lula e vem reclamar que o combate à corrupção prejudicou o país, tem algo profundamente, e aqui desculpe, não é nada pessoal, mas tem algo profundamente errado com a cabeça, com esse tipo de pensamento. O Wagner mandou aqui, ó. Pergunta direta à dupla dinâmica. Lá vem. Vocês juntinhos hoje dando entrevista é a ratificação que vocês armaram um circo para jogar esse país no caos? Ah, já sei, vocês vão falar que isso foi obra do PT, mas vocês não sentem nenhum remorso por ter feito coisas erradas em nome do combate à corrupção? Qual a coisa errada, né? Tem que perguntar para a pessoa assim, o pessoal me diz muitas vezes, os excessos da Lava Jato, os erros da Lava Jato, quem foi preso na Lava Jato ou pagou o suborno ou recebeu o suborno, propina. Então quem fez coisa errada foram as pessoas que foram processadas, acusadas, julgadas, condenadas em mais de uma instância. Então muitas vezes a pessoa vem com essa historinha e tal, essa crítica. Né? Olha, a gente tem respeito, mas coloque os fatos. Escreva no papel. Se você acha que roubar é certo, concordo com a afirmação do fulano aí. E a gente não tá junto, não. Tá separado aqui, ó. E ele nunca me pagou uma janta. Vou repetir isso aí. Isso é verdade. A gente não tem nenhuma relação especial. Eu fazia meu trabalho como juiz, ele fazia o trabalho dele como procurador. E as pessoas tiveram direito ao devido processo legal. E lugar de bandido, que me perdoe a pessoa que mandou a mensagem, lugar de bandido é na cadeia. E quem rouba dinheiro público devia ficar preso mais tempo até do que criminoso comum que rouba carro, por exemplo. Às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente é próximo porque trabalhou no mesmo caso criminal, mas ao longo dos anos ele nunca me convidou, vou reclamar aqui, nunca me convidou para uma festa de aniversário, nunca me convidou para nada, nunca me convidou para ir na casa dele. O único jeito de resolver isso é uma porrada. Aí, ó. Aproveita que tem umas facas, tem uma faca ali, tem uma faca aqui. Ó. Eu tenho que confessar a minha parte aqui também, né? Eu nunca chamei para nada porque a gente mantinha um distanciamento profissional. Eu casei também ao longo da operação, ao longo do período em que eu trabalhava perante a e também não convidou o Sérgio. Também não convidei porque a gente mantinha um distanciamento profissional. O nosso trabalho era um trabalho de acordo com a lei, cada um na sua função. Agora, como funcionários públicos que buscam aplicar a lei, buscam a justiça, o propósito é aquele que estabelece a lei. Eu tinha por propósito buscar a condenação de culpados, não de qualquer um que eu acusasse, e ele tinha o propósito de buscar a condenação de culpados. Às vezes, a maior parte das vezes... Absolver os inocentes também. Exatamente, né? absolver Sim, os claro. inocentes e condenar os culpados. Absolvi 25% dos acusados na Operação Lava Jato. Fui criticado até, absolvi lá a esposa do Eduardo Cunha, né, por exemplo. Absolvi, ele foi acusado. Eu entendi, não, eu acho que ela foi usada como instrumento apenas. A esposa do cara, o nome foi utilizado. Absolveu injustamente, a gente recorreu quase sempre, 44 das 45 sentenças. A Marisa, esposa do Lula, também achei que foi utilizado o nome indevidamente, não achei que tinha responsabilidade, não. Absolvi a filha do José Dirceu, que foi acusada também, entendi, tá, foi só usado o nome dela e tal. Então a gente tinha um critério, não é assim, todo mundo foi acusado, foi condenado. Agora, pessoal que tinha milhões lá em conta na Suíça, pessoal que a gente tinha as provas de recebimento de suborno, pessoal que estava no centro do esquema de corrupção, eu condenei. Eu não preciso provar a minha independência do Ministério Público absolvendo quem fez coisa errada. Eu absolvia quando eu entendia que não tinha prova suficiente. E condenava quando eu entendia que tinha prova suficiente para uma condenação. No dia da condução coercitiva do Lula, tinha a mídia lá fora que eles meio que sabiam que ia rolar essa parada. Quem avisou foi o próprio Lula. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O Ministério Público e a polícia pediram a condução coercitiva dele e da Marisa. Na época eu fui resistente, eu entendi, puxa, será que precisa mesmo e tal, etc. Acabei deferindo do Lula, deferi da Marisa. Porque me colocaram, o que colocou foi a Polícia Federal, principalmente, que na interceptação telefônica que estava havendo, tinha uma movimentação, que eles estariam sabendo das buscas e apreensões que iam ser realizadas, e tinha alguma movimentação no sentido, olha, se tiver as buscas, nós vamos mobilizar a militância para evitar que as buscas ocorram. E a polícia colocou para mim que seria importante, nesse caso, evitar que o Lula, durante as buscas e apreensões, pudesse mobilizar essa militância. E eu acabei definindo isso. E aí foi colocado o seguinte, olha, para evitar tumulto, em vez da gente levar o Lula para a delegacia, que também eles podem achar que
seria uma coisa depreciativa para o ex-presidente, a polícia recomendou que fosse ele interrogado no salão presidencial do aeroporto de Congonhas, que é um local todo especial, que tem aquela dignidade presidencial, e eles imaginavam que com isso não iam cercar o local e fazer manifestação. Mas foram fazer a diligência, pegaram o Lula para fazer condução coercitiva, e segundo o que a Polícia Federal me disse na época, quem teria avisado a militância, né, e a imprensa, foi o próprio Lula, porque eles queriam lá fotos dele sendo conduzido e tal, para gerar aquele clima de vitimização. Não é do nada que faz, tipo, o Lula então sabia que a galera ia lá buscar ele. Mas a Não, princípio... quando chegaram na casa dele, ele ligou pro advogado, eu não acompanhei a diligência, mas falou com as pessoas... Não é um processo que demora 15 minutos, então. E o que a polícia me disse foi que quem teria feito as comunicações teria sido o próprio Lula num esforço para se vitimizar. E depois, se você ver, teve o interrogatório, o que ele fez em seguida? Uma entrevista coletiva. E fez lá aquelas declarações do negócio da jararaca, não sei o quê, umas coisas absurdas e tal. Então, assim, ali foi um pouco de teatro de vitimização. Mas a gente deferiu essa diligência porque a gente tinha as razões, pedido da polícia. Eu posso até achar, não é necessário, mas eu não estou fazendo a diligência. Eu não sou o policial que está lá na ponta, correndo risco, entendeu? De ter algum incidente. A mesma coisa quando foi a prisão do Lula, lá atrás. A gente foi super cuidadoso com o processo do Lula. Fizemos a condução coercitiva, mas ninguém decretou a prisão preventiva dele em nenhum momento. A gente decretou de vários na Lava Jato, a pedido do Ministério Público. Paulo Costa, Nerson Severo, José Dirceu, Antônio Palocci. A gente tinha uma praxe de ser rigoroso, de ter decretação de prisão. Do Lula a gente optou por não decretar. Aí ele foi condenado em primeira instância, ainda em 2017. Recorreu em liberdade. Aí ele foi condenado pelo tribunal em Porto Alegre. Isso acho que foi em fevereiro de 2018. Tá? Ele entrou com habeas corpus do STJ e no STF para não ser preso, que indeferiram o habeas corpus só em março de 2018, que veio a decisão para prendê-lo. E aí eu dei a ele 24 horas para se apresentar. Ao invés de ele se apresentar, ele se refugiou aqui em São Paulo, sede do sindicato, sei lá o quê. Fez todo aquele circo, né, de chamar a multidão, de ofender a justiça, de ofender todo mundo, todo aquele circo lá. E a gente foi super cuidadoso. E esperou, inclusive, ele se entregar naquele momento. A polícia pensava em invadir, tinha medo que se invadisse poderia gerar resistência e ter um incidente grave com algum militante ou com algum policial. A gente esperou, teve toda a paciência do mundo. E é só pegar os registros da audiência. Pega os registros da audiência da Lava Jato. Né? Quer dizer, posso ter me excedido uma ou outra vez em 500 audiências. Normalmente a gente ficava passivo, ouvindo. Às vezes as pessoas se exaltavam. Eu fui ofendido diversas vezes pelos advogados do Lula, que erguiam a voz todo momento, um jeito não apropriado de tratar juiz. Né? A gente foi super calmo, foi super cauteloso. Daí eles criaram essa narrativa da perseguição e tal. O exemplo, né? O excesso da Lava Jato. O PowerPoint do Deltan. Desculpe, mas é ridículo esse tipo de argumento. Porque fez um PowerPoint para tentar explicar o caso para a imprensa, para a população. Então, assim, umas coisas despropositadas, sabe? É por isso que a gente não cai nessa conversinha de Lula democrata, não, viu? Eu não, não, eu acho que... Primeiro, assim, a corrupção disseminada, o crime de corrupção, ele destrói a confiança. A gente pensa em corrupção em termos de dinheiro, suborno e tal, mas, acima de tudo, é uma quebra de confiança. Você recebeu um poder público, um político ou um funcionário público, e você quebra essa confiança, que você vai usar esse poder em benefício das pessoas e não em benefício de si mesmo. Quando essa corrupção é disseminada, você quebra a confiança no próprio regime democrático. Porque ele é parte de uma base que o representante irá perseguir os interesses do representado. Quando você tem corrupção disseminada, essa sensação de representatividade se perde. Eu não sou uma pessoa contra a esquerda, não. Acho que tem espaço ideológico para todo mundo. Mas por que tem essa fixação por Cuba? Cuba é um símbolo do atraso.
infelizmente, né, o povo cubano sofre com esse regime que está lá desde a década de 60, que é um atraso para o país. Se fosse bom, não fugia tanta gente de Cuba para Miami. O que a gente está vendo hoje também com a Venezuela. E essa fixação por ditadores, sei lá, numa visão infantil de combate aos Estados Unidos, que hoje, na década de 20 do século 21, não faz mais o menor sentido. Então tem que ter uma revisão dessa visão retrógrada da esquerda, que não é de toda a esquerda, não. Né? Tem uma esquerda mais moderna, mas tem uma esquerda que tem uma visão que tem que ser superada, porque amor à ditadura, criticam muito a de 64, e eu acho que nenhuma ditadura é positiva. Os erros ali, sim, existiram, grandes, mas por que também cultuam daí ditaduras de esquerda? Não pode ter duas réguas e duas medidas. Wagner mandou mais uma aqui, ó. Agora uma pergunta para cada um. Moro, um dos responsáveis do fim da Lava Jato foi a PGR, Aras e Lindora. O que você tem a dizer sobre isso? Deltan, você se valeu da prescrição para se safar de um processo. E aí? Vocês são duas pessoas que pregam contra a própria convicção. Olha, eu fui contra, na época, eu estava dentro do governo, não era favorável ao nome do Aras, foi uma escolha do presidente. Mas a questão importante é o seguinte, agora eu sou um senador eleito. Como senador eleito, tem indicações do presidente que passam pelo Senado. Ministro do Supremo, nós temos 2 vagas no próximo ano, PGR, outras indicações para órgãos importantes, como o CAD. E a minha promessa que eu fiz ao meu eleitor e faço às pessoas, reitero aqui, serei um senador independente. Então, o local próprio agora no Senado, para você eventualmente criticar e até votar contra indicações, não por questão político-partidária, mas se entender que as indicações não são positivas. Eu espero, né, que o Procurador-Geral, o Aras, ele tenha uma atuação mais incisiva, mais robusta em relação a crimes de corrupção, e que não seja um crítico tão severo assim da Lava Jato, porque ele fez críticas pesadas, a meu ver, foram exageradas e equivocadas. E, na verdade, ao contrário, a Lava Jato não foi o trabalho do Deltan, não foi o trabalho meu, foi uma conquista da sociedade brasileira. Se valer da prescrição para se livrar de uma parada e tal. Igor, Wagner, você está com informações equivocadas. Você provavelmente está se referindo a um pedido de providências que foi protocolado no Conselho Nacional do Ministério Público em relação ao meu PowerPoint. O PT e a esquerda protocolaram 2 coisas. Uma foi uma reclamação disciplinar e outra coisa foi um pedido de providências. A reclamação disciplinar foi arquivada porque a Corregedoria do Conselho Nacional entendeu que não existiria nenhuma falta disciplinar. O pedido de providência seguiu e foi julgado muito tempo depois, lá por 2019, 2020, e demorou todo esse tempo sem nenhum pedido meu para postergação. Algumas pessoas divulgaram mentirosamente que eu teria feito sucessivos pedidos de adiamento. Eu jamais pedi um adiamento desse pedido de providências e mais. Ele não tinha objeto disciplinar, ele era um pedido de providências que você faz lá para um órgão para que adote alguma providência. Então se estendeu por mais tempo e quando julgaram os pedidos de providência, os conselheiros eles falaram que eventual infração disciplinar estaria prescrita. Mas, na verdade, a Corregedoria já tinha examinado e já tinha concluído que não existia infração disciplinar. E mais, a prescrição é algo de que você não pode abrir mão. Eu sou contra o sistema prescricional como ele existe hoje em relação a crimes, em relação à improbidade administrativa. A gente tem um sistema prescricional que é leniente, que faz com que os crimes, as improbidades vão por ralo abaixo. Agora, o que você está falando é de um processo administrativo que poderia me punir com uma censura, uma advertência, caso se entendesse que houve alguma infração disciplinar naquela apresentação do PowerPoint, que depois gerou aquela indenização cuja história eu mencionei antes e que eu expliquei antes. E eu poderia comparar aí com a figura do foro privilegiado. Quando eu e o Sérgio Moro chegamos ao Congresso Nacional, chegando lá em janeiro, em fevereiro, a gente vai receber algo que se chama foro privilegiado. Eu sou contra o foro privilegiado. Se eu for votar lá nessa matéria, eu vou votar para derrubar o foro privilegiado. Eu sou contra. Agora, não é algo de que você possa abrir mão estando lá. E mais, eu não quero, eu acho ruim para mim. Eu não quero ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro ser julgado por um juiz técnico concursado lá na primeira instância. Então, de novo, acredito que você está mal informado. Não pedi adiamento. Eu não atuei buscando a prescrição daquele caso. Em relação à falta disciplinar, ela não prescreveu, ela foi julgada na Corregedoria, que entendeu que não existia falta disciplinar. E mais um ponto, a prescrição não é algo de que você possa abrir mão.
e indo votar sobre prescrição, sobre foro privilegiado, eu acredito que são sim institutos que precisam ser mudados, porque hoje eles garantem a impunidade em grande medida de crimes de improbidade administrativa, mas nesse caso, de novo, não era nem crime nem improbidade administrativa, era uma suposta infração disciplinar que poderia gerar uma pena como censura, advertência. O Fernando Comunello mandou aqui, ó. Indo direto ao ponto visceral. Moro como senador e Deltan como deputado federal, vocês possuem ideias nacionalistas? Pretendem incentivar uma auditoria da dívida pública? O que vocês pensam sobre o falecido Dr. Enéas Carneiro? O lema de Enéas era a reedificação da ordem nacional. Olha, nacionalista também é tipo daquele rótulo que você... o que isso significa na prática? Acho que a gente tem que ir nos detalhes. Tem aquela velha frase famosa, o diabo mora nos detalhes. Claro que a gente quer um grande Brasil, quer um projeto de Brasil que seja inclusivo, que gere uma sociedade mais igual e mais próspera para todas as pessoas, mais justa. Esse tipo de projeto, para mim, envolve aquela agenda de reformas. Reforma da justiça, reforma administrativa, reforma tributária. Tá? Essa auditoria da dívida pública é um tema que vem lá desde a época que eu vi isso aí. Na primeira eleição presidencial, vinha muito Brizola, né, que falava isso, a auditoria da dívida pública. E é um tema que, falando nesses termos, é muito abstrato. E, normalmente, quando levanta essa questão de auditoria da dívida pública e tal, etc., se quer sugerir, muitas vezes, um calote da dívida pública, o que seria desastroso do ponto de vista econômico. Então, falando em abstrato assim, não dá para defender essa ideia. Sim, tem que ter projetos nacionalistas que fortaleçam o país, mas isso não significa fechar as portas do Brasil para o mundo. Eu sou, por exemplo, um defensor da abertura comercial. Eu acho que o país, inclusive, se desenvolveu. Um dos grandes momentos de desenvolvimento histórico do país foi quando lá o Dom João VI fez a abertura dos portos. As nações amigas, que antes a gente só podia comercializar com Portugal. Quando o Brasil abre os seus portos, ele começa a se desenvolver mais. Não que resolveu todos os problemas, mas talvez aí seja um indicativo de um caminho que a gente tem que percorrer, de ter uma abertura comercial para a gente aumentar o nosso volume de transações comerciais com o mundo inteiro. Eu tive agora na Espanha, semana passada, num evento de uma Fundação Internacional para a Liberdade, que é presidida pelo Prêmio Nobel de Literatura, lá, o Mário Vargas Llosa. E nesse evento estava presente diversas personalidades, lideranças mundiais. Inclusive estava o ex-presidente da Espanha, o José María Aznar, 2 ex-presidentes do México, além de outras lá lideranças, prefeita de Madrid. E o consenso que existe, né, da importância, claro, cada país lutar pelo seu próprio interesse, mas isso não significa adotar uma posição de fechamento do país para o resto do mundo. Porque a gente prospera através do quê? De intercâmbio cultural e comercial. Eu acho que esse ponto é essencial. Quando se fala de dívida pública, você fala de precatórios, que são dívidas reconhecidas judicialmente e que o Estado deve pagar e que tem uma fila imensa de precatórios e que devem ser honrados. E você tem uma dívida pública que é feita pela União para você poder investir. Hoje, a dívida pública, entre juros e dívida do principal que você tem que pagar, consome cerca de 1/3 do orçamento da União. Qual é a ideia dessa dívida pública? A ideia é, o Brasil ele quer ampliar os investimentos, quer investir em infraestrutura, em educação, suprir as necessidades da população, e para isso ele capta recursos. Ou ele tem receita de tributos, ou ele capta recursos tomando empréstimos. Como que o governo toma empréstimos? O governo faz empréstimos, toma dinheiro emprestado, emitindo títulos do Tesouro Direto, títulos públicos. E ele oferece esses títulos ao mercado. O valor que ele premia de juros para o mercado é aquilo que é chamado de Selic. Então, o governo ele tem uma grande dívida, e como é que ele paga essa dívida se ela já está tão grande? 1/3 do orçamento. E todos os governos do mundo têm dívidas, são endividados, eles tomam recursos para fazer investimentos. Como que ele paga? Ele rola a dívida. Ele emite novos títulos para pagar as dívidas anteriores e vai rolando. Só que isso tem que ter um controle, isso não pode perder o controle disso. Quando a dívida cresce muito, você vai dizer que você tem um problema aí de déficit fiscal. Você começa a dever muito mais do que você deveria estar devendo naquele momento. E os seus juros vão crescer, vão aumentar.
E conforme aquela dívida aumenta, algumas pessoas vão começar a pensar, peraí, eu não vou mais emprestar para o governo. E você empresta para o governo, mesmo sem perceber, quando você vai lá no teu banco e você coloca teu dinheiro num fundo de renda fixa. O que o banco faz com esse dinheiro? Em grande medida, ele vai lá e ele compra aqueles títulos do governo. Ele compra os títulos do governo, vai ser remunerado pelo governo com juros, que é a taxa Selic, e vai te repassar uma parte daquela remuneração. Hoje, aliás, você pode ir lá e comprar esses títulos diretamente do governo sem intermediação de um banco. Só que quando aquela dívida fica muito grande, as pessoas começam a dizer, não, peraí, está começando a aumentar o risco Brasil, o risco do Brasil dar um calote. E as pessoas só vão emprestar para o Brasil, só vão comprar aqueles títulos se o governo pagar mais, se o governo pagar um juro maior. E isso vai aumentar, e quando aumenta a taxa de juros para conseguir tomar empréstimos, isso prejudica todo o setor produtivo. Porque pensa o seguinte, um banco, ele vai emprestar dinheiro para você pela Selic, vamos dizer, a Selic é 13%. Vai emprestar para você a 13% ou vai emprestar para o governo e receber 13%? É claro que vai receber para o governo, porque o risco de você dar um calote é maior do que o risco do governo. Então, esses juros que o governo paga, eles pautam os juros da economia. Então, o juro está alto para o setor produtivo, para a agricultura, para a indústria, etc., porque os juros básicos da economia, a Selic, porque essa renegociação de dívida está cara. Então, se a gente quer baixar os juros da economia, se a gente quer prosperar, a gente precisa controlar o déficit fiscal. A gente não pode gastar mais do que ganha. Pelo contrário, a gente tem que gastar menos do que a gente ganha para, inclusive, poder pagar um pedaço dessa dívida. Só que quando você vem o Lula já fala que ele não vai controlar teto de gastos, que ele vai furar. E aí vem aquele problema que a gente falou. O que vai acontecer? Vai aumentar o endividamento. Daqui a pouco a gente está dando um calote, ninguém mais confia em nós, ninguém mais empresta e a gente quebra. Como aconteceu na Argentina, que deu calote. Então, não existe milagre. Se você tem um gasto desenfreado, ou você vai aumentar a dívida, ou você vai imprimir moeda e vai gerar inflação, e quem paga o preço da inflação é o pobre, que tem o seu dinheiro desvalorizado e não tem mecanismo para controlar essa desvalorização do seu dinheiro. O teto de gastos impede de usar esse dinheiro que a gente conseguiu acumular para pagar a dívida? Você respeitando o teto de gastos, você tende a gastar menos do que você ganha. Uhum. A não ser que o teto de gastos seja muito, muito alto. Eu teria que dar uma olhadinha. Teria que dar uma revisada nessa questão orçamentária. Mas são dois conceitos não foi uma banana, uma casca de banana. Vamos negar Paulo Guedes aí. Mas eu não sou economista e tal, então a gente corre risco de cometer equívocos aqui. Uhum. Mas assim, o teto de gastos é algo diferente do superávit primário. Sim. O teto de gastos foi feito na época do governo Temer exatamente para evitar o descontrole da despesa pública. Uhum. E aí o que você tem indexado o valor do dispêndio que o governo poderia ter com o total, a inflação mais a taxa de crescimento. Mesmo que você tivesse um superávit, e você não poderia gastar além do teto se esse superávit estivesse ali. Mas foi basicamente o que o Bolsonaro falou para mim quando eu perguntei para ele sobre isso. Mas a ideia, basicamente, do teto era evitar esse descontrole da dívida pública. Mas esse é um tema, assim, para economistas. O que a gente precisa ter no país, isso é muito claro, é uma agenda de reformas modernizantes. Todo mundo reclama aí há 20 anos sobre o nosso sistema de impostos, que é confuso. Como é que não consegue reformar isso aí? A gente paga ICMS, paga ISS, são 27 ICMS, são, 6 mil ISS. Cada empresa tem que ter um exército contador, PIS, COFINS, tudo sob a mesma base, tudo confuso. Então a gente precisa ter essa agenda de reformas, que é importante, que é uma maneira da gente retomar o crescimento. Parece conversa de empresário? Não, mas é o que gera emprego, é o que gera renda para as pessoas. Né? Então precisa ter... É o que motiva pessoas a empreender. É isso que a gente quer fazer, que eu quero fazer no Congresso, no Senado. Certamente o Deltan tem a mesma visão. É uma pauta para o país, independentemente de questão ideológica. O Marco Barroca manda aqui, ó. Salve, salve família. Corrupção no governo Bolsonaro é a regra do jogo. Rachadinhas, cartel do asfalto, laranjal do PSL, barras de ouro no MEC, caso Covaxin, orçamento secreto e, por último, o caso que levou à saída do Moro de interferência na PF. Esse apoio ao Bolsonaro é de consciência limpa? Não houve escândalos de corrupção equivalentes àqueles que tiveram no governo do PT. Eu, particularmente, defendo, tem que se investigar tudo, tem que se apurar tudo. Agora, inegavelmente, durante os governos do PT, o que você teve foi uma corrupção entranhada.
Eu chamo isso aí de sistema de corrupção. Que uma coisa é a corrupção isolada no tempo e espaço. Todo país tem problema de corrupção, mesmo aqueles considerados mais íntegros. Mas ali você tinha um sistema de corrupção. Eu interroguei gente, Igor, empresários, que acabaram confessando os crimes, que me disseram, olha, a regra do jogo era pagamento de suborno. E quando você tem um contrato na Petrobras, é quase como se tivesse uma tabela de quanto você tinha que pagar de percentual em cima do contrato. Isso não aconteceu uma vez, isso não aconteceu 2 vezes, isso aconteceu centenas de vezes durante mais de 10 anos. Então, ali sim você tinha uma regra do jogo. A exceção era você não ter cobrança de propina ou de suborno. Quando você tem corrupção entranhada, que você tem esses desastres econômicos. Refinaria de Pasadena. Compraram lá no Texas. O que algumas pessoas envolvidas disseram foi que procuraram deliberadamente uma refinaria velha. Queriam comprar uma refinaria velha e não uma nova. Por quê? Porque eles tinham interesse no contrato de reforma da refinaria, que seria uma nova oportunidade de cobrar propina. É como você vai comprar um carro, mas em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro velho, porque você quer fazer o contrato de reforma do carro, sei lá, de revisão, coisa parecida, porque é uma nova oportunidade de você cobrar propina. Quando fizeram a refinaria Abreu e Lima, puxa, construir refinaria no Nordeste, ótima ideia, precisamos desenvolver o Nordeste. O Nordeste é uma região do país que precisa de mais investimento público, sim, para se desenvolver mais economicamente, trazer mais prosperidade para aquela região. Porque a gente vê, apesar do esforço, do trabalho da população nordestina, muitas vezes faltam investimentos ali. Agora, fizeram a refinaria, ótimo. Só que a refinaria custou mais. Ela foi orçada inicialmente em 3,5 bilhões de dólares. Ela custou, no final, mais de 20 bilhões de dólares. Fizeram um estudo da FGV, e aqui não estou inventando dado. A gente tem esse dinheiro, 20 bilhões de dólares? Dólares. 20 bilhões de dólares. 1 bilhão de segundos dá quanto tempo mesmo? É muito mais do que o teto. O teto aí do gasto. 32 anos. E você vê, fizeram um estudo da FGV, tem isso na internet, podem pesquisar aí que está nos ouvindo, o custo do barril de óleo refinado, de petróleo refinado, da refinaria Abreu e Lima, comparado com outras refinarias construídas na mesma época, em condições similares, é o barril de óleo mais caro do mundo, porque aquilo foi um ralo de dinheiro público. Imagina quantas refinarias você poderia ter construído no país, e até mesmo no Nordeste, mais de uma. Desculpa, qual que era o custo inicial mesmo que tu falou? Era 3,5 bilhões de dólares. Caralho. Aí houve uma revisão do projeto, aumentou, mas ainda assim ela custou, no final, mais de 20 bilhões de dólares. E veja, isso é interessante, ela começou a ser construída ali por 2008, coisa parecida. Tinha um plano de ficar pronto em 2010, porque queriam utilizar como plataforma eleitoral, não ficou pronta. Em 2014, antes da Lava Jato, ou seja, 4 anos depois do plano inicial dela ficar pronta, em 2014 ela não estava pronta. Tá? Isso para desmentir aquela tese, a Lava Jato atrapalhou. Não. Em 2014, a ineficiência já mostrava, né, que aquele ralo de dinheiro não dava certo. Poderiam ter construído várias refinarias. Poderíamos aí estar com esse problema da gasolina que a gente tem que importar, porque não tem a capacidade de refino aqui no Brasil instalada. Poderia ter sido resolvido se não tivessem desperdiçado tanto dinheiro durante os governos do PT. E esses são dados objetivos, pode pesquisar aí na internet, Google aí, né? Procura aí no Google o custo da refinaria Abreu e Lima por barril de óleo, quanto foi gasto no projeto. Aquilo foi um escoadouro de dinheiro público. Tanto assim que a Lava Jato recuperou uma parte disso apenas. Mas dados oficiais que a Petrobras divulgou esse ano, que por conta das investigações da Lava Jato, conseguiu recuperar 6 bilhões de reais de custos de valores que foram pagos, devolvidos pelas empresas ou pelos delatores, ou seja, não é uma estimativa, é dinheiro que já entrou nos cofres da Petrobras, 6 bilhões de reais, que é apenas uma parcela do desperdício que foram os escândalos de corrupção durante o governo PT. Igor, toda a corrupção ela tem que ser investigada, ela tem que ser processada, ela tem que ser punida. Agora, existem 2 diferenças fundamentais. Primeiro, de grau de prova. Segunda diferença,
de volume de recursos e mais uma até, a terceira diferença, de propósito da corrupção comprovada. Então, primeira diferença, grau de prova. A gente está contrastando uma corrupção sob investigação, que não tem nenhuma acusação formal contra o atual presidente, com uma corrupção comprovada em 3 instâncias, em que houve condenação e depois houve uma anulação por razão formal. Ou seja, uma investigação contra algo que houve condenação e você colocar no poder alguém que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, de novo, é você mandar um péssimo exemplo para o nosso país, para os nossos filhos, para a nossa geração. Segundo ponto, existe uma diferença de volume. A gente estava falando de uma corrupção de milhares ou de milhões, se for o caso, contra uma corrupção de bilhões. E lembra a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? 1 milhão, 12 dias. 1 bilhão, 32 anos. E além dessa diferença de volume, grudado nela, pense no tipo de corrupção. Um tipo de corrupção artesanal ali, de enriquecimento ilícito, que é danosa, contra uma corrupção de cartéis de elites, de plutocleptocracia, de organização de elites, parte das elites econômica e política para saquear o país. Um terceiro ponto de diferença, propósito. A corrupção do PT tinha um propósito claro de perpetuação de poder. Muito dinheiro reinvestido em campanhas eleitorais. Isso é claro, as investigações deixaram isso claro, comprovaram. E aí você tem Sérgio Cabral com 100 milhões de dólares em contas no exterior. Gente, se ele reinvestir isso nas eleições, reinvestir isso no negócio dele, ele reelege qualquer pessoa, ele elege qualquer pessoa. Aí você tem Gedel Vieira Lima com malas de dinheiro e caixas de papelão cheias de 51 milhões de reais. Se investir isso no propósito, nas eleições, isso gera eleição ou reeleição de qualquer pessoa. É uma máquina destinada a nunca mais sair do poder. E aí você traz esses 3 problemas, essas 3 diferenças de grau de prova, de volume, tipo e de propósito e traz para a realidade atual. Se Lula ganhar, quais são as condições de governabilidade do governo Lula? Se elegeu um Congresso majoritariamente conservador, majoritariamente vai ser oposição ao governo Lula. E aí você tem as mesmas condições de falta de governabilidade e ele do lado das mesmas pessoas. José Dirceu estava no ato de campanha aí com o Lula. Lula estava junto com o mensalheiro, João Paulo Cunha, estava numa reunião de campanha do Lula. Estava apoiando o Gedel Vieira Lima, o cara do apartamento dos 51 milhões de reais lá na Bahia. Você tem ele, o PT, sem expulsar protagonistas dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Jamais expulsou José Dirceu, não tem meia-culpa ali. Não tem a meia-culpa ali porque era um sistema e tinha um propósito, era um propósito político-partidário de perpetuação do poder. Se você devolver essas pessoas para a cena do crime, tá escrito, assim, existe um prognóstico, eu faço o prognóstico que vai acontecer. Você está com o mesmo ambiente, com as mesmas condições que eles tiveram no passado. Você está dando os instrumentos, o lugar, o ambiente, para que um escândalo desse possa se repetir de novo. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é a gente devolver, de novo, PT e Lula para a cena do crime, em condições muito parecidas em que os crimes aconteceram no passado. Seja um apoiador deste canal, deixando seu comentário, sua curtida e inscrevendo-se. Até mais!